Ah, você tá de brincadeira. Vai. Salve, salve, navegantes! Sejam todos bem-vindos. Coloquem seu colete salva-vidas e bem-vindos todos a bordo. E vamos juntos navegar em águas profundas. Eu sou o Ângelo Augusto. Sou o pastor Alessandro Lopes. E você está em mais um episódio do Pode Acreditar Podcast. Antes de mais nada, curta, compartilha e comente nas nossas redes sociais. Tanto no YouTube, no Instagram, Facebook e no Spotify também. Todas as mídias sociais. Nós estamos aí Mas principalmente no YouTube. Vai lá, siga, compartilha. Aperta no sininho. Manda nos grupos de WhatsApp, enche o saco da sua avó, da sua mãe, do seu periquito, do seu papagaio. Vai lá, Manda gente. o link, porque hoje o papo é bom. Hoje o papo é bom, hoje o papo vai ser abençoado. Hoje o papo é apostólico. Gostou? Só não é romano, né? E nem papado. Então tá bom. Apóstolo, bem-vindo. Apóstolo Edmilson, seja bem-vindo à nossa casa, ao podcast Pode Acreditar. Mas antes de eu começar a falar, nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Mandar um jabazinho aí, senão a gente não ganha nada, né? Porque senão nós não ganhamos nada. Né? E os meninos aí, os diretores não comem, o povo fica bravo. Fica, né? Já viu, né? Não recebe todinho. Já viu, né? Pessoal, aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Joker Barber Shop. Os caras que fazem a minha careca brilhar. Até hoje eu não entendi esse patrocínio, mas tá bom, eu respeito. Irmão. Olha só. Ele tem barba, né? Tem o barba. Graças a Deus. Corta bem o cabelo, né? Excelente. Primeiro corte. Primeiro corte. Um abraço para a galera do Joker Barber Shop. Vai lá na Rua da Liberdade, número 81. E também o pessoal daí Demais Festas, que faz isso aqui conosco. Essas canecas bonitas aqui para nós tomarmos a nossa água, o nosso suco. E quero que já o pastor Alessandro já faça as honras e presenteie aí o apóstolo com o nosso copo de café. Aí, apóstolo, um copinho de café. Para ele ir lá na casa da avó tomar um café. Cara, né? obrigado. Vamos cobrar um stories, né, com esse copinho. Você sabe que todas as vezes que alguém ia a um sacerdote ou um profeta, dava um presente, né? Sim, senhor. O presente alarga o caminho, cara. Olha aí. Que frase, cara. Você já deu uma mensagem aí, apóstolo. Ninguém é o Vou até profeta. anotar isso aqui, viu, gente? Desculpa, trazer um mas papel aqui, eu já vou deixar aberto minha anotação aqui, porque hoje vai ser daquele então, jeito. Um copinho de café aí. Foi. Para o senhor tomar seu café, seu chá, sua água, o que o senhor quiser. E também já aproveitar e fazer propaganda da casa da avó, né? Perfeitamente. Que é uma casa de bolo, é um café, o que é lá? É um café. É um café. E é muito bom, é excelente. Eu já fui lá, eu comi um pão com ovo, que olha... É coisa de vó, né? Quase coisa de vó mesmo, lembra a casa da avó, muito bom mesmo. Fica, qual que é a rua ali? Chá de escafe. Chá de escafe. Pergunta o número que eu não sei. É bem na rotatória. É na ali, rotatória. Né? Mas tem nas redes sociais também, né? Casa da Avó. Casa da Avó, CG. CG. Pronto. É excelente, muito bom mesmo. Produtos de primeira linha. O apóstolo vai lá tomar o café dele na casa da avó, comer o bolo e vai tomar o Acabou, café levar aqui o no copo do Pode Acreditar. Pessoal, Obrigado, e Santana. também, que nada, apóstolo, nós que meu. agradecemos. E também, você que quer comprar ou vender a sua casa própria, é só mandar uma DM pro Ângelo Augusto Broker, o corretor de imóvel, o melhor De Campo Grande. sempre, e também o mais humilde. Olha só, então você manda para cá o que você tem interesse em comprar ou vender, nós fazemos a correria para te atender na sua casa, onde você estiver, beleza, pessoal? E também vamos mandar um abraço para o pessoal da Betel Center, o maior e o melhor shopping gospel do Brasil. É só você acessar o site betelcenter.com.br e acessar, lá tem de bíblias, presentes, livros, camisetas e também tem a Betel Som, que todo som, iluminação, tudo para a sua igreja. E agora tá atendendo também os gamers, né? Os gamers, cara. A Betel entrou nesse mundo aí. Então, não você que é gamer gospel. Vamos um CS gospel. Um CS gospel. Matar os crentes tribulados. Só headshot. Lá pode, né? Mas eu vou confessar aqui, apóstolo, que se for pecado, você já me perdoa aí, já estende a mão, já repreende. Eu, antigamente, né, quando eu era mais novinho, tinha uns 25 anos, eu comprei um PS3, aí o jogo que eu mais gostava era o Call of Duty, né? E aí, irmão, quando eu tava com muita raiva dos crentes, eu mentalizava que era o crente que tava lá. E derrubava, só na cabeça. Eu falava, mata ele. Ainda bem que teve uma experiência com Jesus. Graças a Deus, ele me libertou. A frase
inicial aqui, você lembra? Não, que frase? Esqueceu? Você anotou? Não, Frase? eu nem Que frase? Igual aquele cara que fala, que frase? tem provas. É, Não tem. mas assim, quero mandar um abraço também para todos os funcionários da Betel. Galerinha, gente boa lá. Mandar um abraço para todos vocês e para o Pastor Carlos também, né? Que é o nosso abraço a chefe todo aí. mundo, Abraço aí, beleza? todos. Um abraço para todo mundo. Então é só você acessar betelcenter.com.br ou ir lá na Vida K Lojas, também não me pergunte o número que agora eu também não sei, mas você pode ir acessar também as redes sociais. Já ouviu falar do iFood, né? Já ouvi falar. Do iFood? Sim. Em Campo Grande nós temos o iFood das bebidas. Das É o bebidas. Big Das bebidas. Fast Delivery. Uau. Então quando o senhor estiver ali na sua casa ou com reunião com os discípulos, faltou a bebida, é só o senhor baixar esse aplicativo aqui, ó, Big Fast Delivery, que em menos de 20 minutos a bebida que o senhor quiser está no local onde o senhor estiver. E você baixando agora o aplicativo, quem você está nos assistindo tem a primeira entrega grátis. Então todo que é tipo de bebida, todas essas nossas bebidas estão aqui hoje foram enviadas pela Big Fast Delivery. Então você, não, eu vou tomar meu monstro, cara. Pode dar uma ideia os crentes aí, Ângelo? Pode. Aquele crente que tem vergonha, né, de entrar numa conveniência para comprar aquela cerveja sem álcool, aí pode pedir agora. Não vai ter problema nenhum. Você pede aí, Agora vai ficar. Deus aqui. Você e Deus já era. Aí o entregador chega e fala assim, graça e paz pra Aí lascou tudo. Aí e eu não duvido, viu, apóstolo? Eu não duvido, não. Não tem. Graças a Deus chegou meu mongo louco aqui do Monster, eu tô tomando aqui. E eu tô Então, tomando. só você. Não, eu tô tomando meu Monster aqui, apóstolo, sem açúcar. rapaz, você tá Porque, num né? propósito, Tô num né? propósito aí. De vez em quando a gente come amendoim porque fica nervoso, né? Doutor Canela perdoa a gente aí. Então baixa, pessoal, lá na sua App Stores, o Big Fast Delivery, todo tipo de bebidas ao seu alcance em apenas um clique. Claro, você baixa, você que é do Pode Acreditar Podcast, aqui os nossos fãs e os nossos ouvintes, tem a primeira entrega grátis. Beleza, pessoal? Partiu? Tem mais alguma coisa? Tem. Um abraço pra Rita, pro Jeidson e pro seu Isaildo, que são os donos da Marcenaria Estaleiro, que nos patrocinou com essa linda mesa, apóstolo Edmilson. Muito chique a mesa, nos patrocinaram aí. E eu quero mandar um abraço, né, mais uma vez, e dizer que nós somos muito gratos a vocês da Marcenaria Estaleiro, que é a maior marcenaria do Mato Grosso do Sul. E virou tendência nacional. Padrão Graças a Deus. Estaleiro. Padrão Padrão Estaleiro. FIFA? Tem. Padrão Estaleiro. Porque o podcast, pode acreditar, é padrão. Estaleiro. Estaleiro. É isso aí. Bora, navegantes. Não, tem o patrão, né? Ah, é verdade. Vamos mandar um abraço pro patrão, né? Não Patrão, assine nada sem ler. E não Essa eu não sei, eu esqueci. pague nada Sem recibo, é verdade, tem que Porque receber. quem avisa, Amigo é. Porque aqui tem tereré na guampa. Meu irmão. Chefe, nós amamos o senhor, hein, chefe? Deputado, abraço pro caralho. Deus abençoe sua vida. Apóstolo, seja bem-vindo mais uma Percebi que é vez. só festa, né? Só festa. Depois da Big Festa, só festa. Só festa aqui. O papo vai rolando aqui, antes da gente, a gente vai entrar no papo do senhor se apresentar, da onde o senhor veio, como é a sua história. Mas eu tenho uma curiosidade. Certo. O senhor é um apóstolo, certo? E dentro se assim eu posso dizer, do segmento que o senhor religioso congrega, tem o apostolado. Como é que serve-se para ser uma pessoa chegar a ser apóstolo? Qual é o requisito para isso? Eu sempre tive essa curiosidade, porque eu sei que o senhor tem vários pastores na sua igreja. E o senhor também foi um pastor, né? Hoje em Campo Grande, na ECG, tem outro apóstolo ou só é o senhor na ECG com a apóstola Marisa? Graça e paz, né? Respira fundo, já começa uma curiosidade quente, né? Eu acredito nos 5 ministérios. Sim, de Efésios, né, apóstolo? Tem muita gente que acha que os ministérios cessaram, né? Principalmente o apostólico e o profético. Você vê na maioria dos segmentos evangélicos o pastor, né? É o que predomina. Depois o mestre reconhecido, o evangelista. Mas nós percebemos que há um mover de Deus, não de hoje, mas de já há alguns anos, que o ministério apostólico ele entrou em evidência, que tinha sido como que paralisado e não era reconhecido. E eu acredito que ninguém se autodenomina, eu sou pastor, eu subi no monte, desci, eu não acredito nisso. O cara sobe no monte, tem um encontro com um anjo, e o anjo derrama o óleo sobre a cabeça dele, quando ele desce no outro dia, ele diz, olha, a partir de agora eu sou pastor.
Você não vai encontrar base bíblica para isso. Sempre vai ser, Jesus foi o primeiro, separou os apóstolos, e depois a igreja, né, reconhecia, jejum e oração, e o Espírito Santo dizia, e separava para o ministério. E eu acredito que todos os ministérios são assim. Tanto o apostólico, o profético, existe um mover do Espírito que separa. Quando Saulo, né, Barnabé, na igreja ali em Antioquia, eles eram profetas e mestres, que é o que a igreja tinha. E eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo disse. E ali não só eles dois, mas outros foram separados para o ministério apostólico. Engraçado que teve uma evidenciação dos dois, né? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a Bíblia diz que a igreja estava em contínua oração. E o Espírito Santo disse, né? Separai. É bom frisar isso, porque é uma separação mesmo, aquilo que o senhor acabou de falar. Ministério pastoral, né? Você vai para uma faculdade teológica, você não sai pastor. Hoje a pessoa vai para uma faculdade de direito, ele não sai advogado. Ele tem que passar pela OAB. E ninguém está autorizado a investir uma outra pessoa no ministério, a não ser a igreja. O reconhecimento diante da igreja por alguém que já foi separado e ungido. Então, desde Jesus foi assim. Jesus foi o primeiro apóstolo, né? Ele foi enviado pelo Pai. Então, o apostólico é alguém enviado, vai para uma missão, vai abrir novas frentes, vai estabelecer fundamentos. Esse é o ministério apostólico. Não quer dizer que o ministério apostólico esteja acima dos demais. São funções diferentes. Não quer dizer que o apóstolo é mais que o pastor é mais que o mestre, né, do que o evangelista. Os ministérios, eles são iguais, mas aí é a função diferente. O pastor, ele cumpre um papel. O mestre, ele é essencial na estrutura. Então, uma igreja que ela consegue ter uma visão ampliada e essas áreas são cobertas, é uma igreja que pode avançar muito mais. Em alguns contextos você vai ver que eles não chamam apóstolos, chamam missionários. Tem o bispo também, né? Mas o bispo já é diferente, né? Porque o bispo ele é pastor de pastores. Ele é um supervisor. No final do ano nós vamos ungir o nosso primeiro bispo. Que legal. Que é o pastor Evaldo. Porque eu já não dou conta mais de cuidar de todos os pastores. Então eu preciso de alguém que me auxilie. E eu acredito que mais à frente um pouco nós não teremos apenas um bispo, mas vários bispos. E essa organização traz uma saúde para o corpo de Cristo, né? Perfeitamente. Porque fica mais organizado e você tem como atender todos os obreiros e pastores, né? Olha só. Eu acho muito legal isso aí. Sem organização, você pode até crescer, mas não permanece. Então a organização ela é fundamental. E a igreja precisa ser organizada. E o bispo ele vai cumprir este papel. Porque afinal de contas os pastores também são ovelhas. Eles são pastores, mas eles também têm pastores. O pastor Josué Brandão, ele tem uma frase que ele fala assim, que o pastor ele consegue resolver o problema de todo mundo, menos o deles. Pois é, por isso que ele precisa de um pastor. Todo pastor, toda ovelha precisa de um pastor. Toda ovelha. E todo pastor também precisa ser apacentado. Ele precisa ter alguém que possa cuidar dele e também ele abrir o seu próprio coração. Então essa cadeia de autoridade e os ministérios operando e funcionando traz o que? O aperfeiçoamento do corpo. Porque a nossa função não é fazer, a nossa função é aperfeiçoar o corpo. Efésios. Os dons do ministério, que são 5, eles foram estabelecidos na igreja para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do ministério. O que é ministério? É serviço. Então o pastor na concepção lá atrás, ele fazia tudo. Ele ia abrir igreja, muitas vezes ele limpava a igreja. Não quer dizer que não se possa fazer. Muitas vezes tem essa necessidade, mas não é a função dele. E tem outras pessoas que podem fazer. Mas eu vou contar até um testemunho aqui, apóstolo, inerente a isso que o senhor acabou de dizer. Na nossa igreja, nós juntávamos o pessoal e falávamos assim, olha, sábado, quem estiver disponível, nós vamos lá limpar a igreja. Aí chegou uma irmã e falou assim, pastor, por que a gente não se organiza e cada um contribui com um valor e eu tenho a pessoa que limpa? Ela cobra R$150 para uma faxina. Eu olhei e falei, não, então vamos fazer isso aí. Por quê? Porque você diminui o trabalho, entendeu? E aí o pessoal ajudou e uma vez a cada 15 dias essa irmã vai lá limpar a igreja. Então assim, nunca imaginei que eu teria alguém limpando a igreja, porque eu sempre, era costume meu, abrir a igreja, fechar a igreja, arrumar as cadeiras depois do culto. Nunca tive problema com isso.
Mas a irmã chegou e falou, pastor, a gente precisa organizar a casa. E o senhor falando isso, eu lembrei, justamente. Quando você olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, o crescimento foi tão grande que eles não conseguiam atender as viúvas, né? E aí havia uma distinção, né, entre as gregas e as viúvas do povo hebreu ou judeu. E aí foi exatamente aí que estabeleceu que os diáconos. Porque eles falaram, nós vamos permanecer aonde? Na palavra e na oração. Porque imagina, ter que fazer todo o serviço. E era específico, né? Era os órfãos e as viúvas, né? Era um ministério só para eles. Nós vamos permanecer no quê? Na palavra e na oração. Verdade. Então, se a igreja não entender isso, a igreja precisa ser ensinada a respeito disso. Ela vai exigir que o pastor faça tudo. E a igreja não vai funcionar. E aí a culpa por não funcionar é de quem? Do pastor. Porque não organizou a casa. Perfeitamente. Mas então o pastor um artesão que ele vai moldando, vai fazendo. E isso não se faz como uma indústria, no dia a dia. Então a responsabilidade mesmo é nossa, pastores, e de formatar o princípio bíblico e o fundamento no coração do discípulo. Depois que você coloca o fundamento, acabou. Eu me lembro quando nós entramos para o Mover Celular, eu fiz a transição da igreja pelo modelo Ralph Neighbor. Isso há 27 anos atrás. Eu fiz 29 anos de ministério, em junho agora. Eu fiz tudo. Por quê? Você não muda uma estrutura se você não mudar o fundamento. Se você chegar para a igreja, olha, a partir de amanhã nós somos uma igreja em célula, a metade das pessoas saem. Eu vi o apóstolo Edilson, ele dizia, quando você vai com pessoas em cima de uma caçamba de um caminhão na carroceria, se você fizer uma curva muito fechada, você derruba metade fora. Então, e essa é uma verdade. Então o que eu fiz? Eu precisei, para mudar a estrutura, eu mudei o fundamento. E aí eu fundamentei a visão. A visão onde? Nas casas, nos lares e no templo. Que a igreja é comparada a um pássaro com duas asas. Uma asa só ele não voa, tem que ter as duas. Então é no templo e nas casas. E nós fizemos essa fundamentação. Aí não tem questionamento. Se você tem o fundamento, quem vai questionar? Então é a transição. Então nós somos os responsáveis. Então o ministério apostólico não era algo... mesmo o ministério pastoral, eu nunca imaginei que eu seria um pastor. Eu era empresário. Minha visão era para os negócios. Eu fui concursado público também. Minha esposa trabalhou no Tribunal de Justiça por 25 anos. E eu era empresário, o meu foco era esse. Mas a obra queimava dentro de mim, mesmo como empresário. Mesmo como empresário, o meu compromisso era integral. E aí começamos a nos envolver em oração, e aí foi quase igual a Enoque, Deus para si o tomou. Foi assim. E eu não pensava em ser um pastor. Mas eu desejava fazer parte de uma igreja que fosse influente na cidade, pudesse abençoar outros pastores, para ver que era possível viver uma forma diferente. Mesmo eu era empresário, nem pensava, mas eu gostaria que os pastores vivessem um outro padrão, porque eu fui criado num lar evangélico. Eu vim de uma família tradicional evangélica. O senhor viveu na pele. Eu vivi na pele. Meu irmão era pastor, e o cunhado pastor, muitas pessoas perto de mim pastores, e eu via o sofrimento desses pastores, a angústia em desenvolver o ministério. Eu falei, não é possível que tem que ser assim. E eu vislumbrava fazer parte de um ministério que fosse diferente e que pudesse ajudar outros pastores para que pudesse viver numa outra dimensão. Mas eu não imaginava que eu seria pastor, eu queria estar numa igreja assim. Mas naquela época, falando de 27 anos 29. atrás, 29 anos atrás, isso era um pouco utópico, né? Era. Porque o padrão era mais cristalizado do que hoje, Era. né? Aquele padrão que já foi pré-estabelecido. Sim. Então a O mudança... senhor sofreu muito preconceito? Olha só, foi algo assim que inexplicável. O pastor que me ungiu, me separou para o ministério, ele era o meu pastor, e ele tinha ido embora, aí já vamos entrar na história, né? Tinha ido embora para os Estados Unidos, um homem bem sucedido, dentista de animal, e ele, nos Estados Unidos, ele foi muito bem sucedido. Ele fazia aparelhos, Caramba. era uma coisa assim, e trabalhava com o top dos animais, animal de corrida, e Aqueles animalzinhos que valem R$1 milhão, sabe? Entendi. E ele nos Estados Unidos foi bem sucedido. E ele estava nos Estados Unidos, Deus falou com ele, você vai a Campo Grande e separa de mim para o ministério. Ele era o meu pastor, mas tinha ido embora. E quando ele veio, eu falei, não quero ser pastor. E aí ele ficou uma semana aqui.
E daqueles dias Deus falou comigo. Não foi Davi que se escolheu, eu escolhi. Olha só. Uau. Olha que coisa. Né? Diante de Samuel estavam tantos outros. E Deus falou, né? Achei a Davi. Perfeitamente. E aí Deus falou comigo, não foi Davi, não é você, eu te escolhi. E eu no mundo empresarial. Foi algo tão extraordinário. Em 2 anos nós saímos de um grupo de 10, 12 pessoas para mais de 600 pessoas. Foi uma explosão de crescimento. Um mover de Deus. Mas nós já estávamos numa jornada de oração e de jejum já prolongada. Sem essa expectativa no meu coração de ser pastor. E depois de 2 anos, Deus me pediu a empresa. Foi onde eu renunciei à empresa para ficar só no Ministério Integral. E no começo foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu não tinha salário. E eu recebi uma ajuda de custo, como se fosse um salário mínimo, não lembro direito, mas era muito pouco. E quem mantinha a casa era praticamente minha esposa. E chegou um dia que eu não suportava mais, não tinha recurso. Nisso eu já tinha renunciado ao empresariado. Já tinha renunciado. E um dia eu conversando com... Que é uma loucura, né? Para quem está de Na fora. época, quem estava de fora falou, você ficou louco. Sabe? E as pessoas não entendiam. No começo não foi fácil nem para minha esposa entender. Mas eu fiz como Eliseu. Queimei os arados que matei os boi. Mas um dia, cara, diante de uma crise tão grande, financeira, eu fiquei um pouco desesperado. E eu cheguei para uma pessoa e disse, olha, eu vou voltar para o empresarial. Vou abrir uma outra empresa. E ele olhou para mim e falou assim, mas Deus te pediu a empresa? Eu falei, pediu. Ele disse assim, então nunca mais dê esperança para o diabo. Uau. Nunca mais, eu arrepia. Uau. Nunca mais dê esperança para o diabo. Olha que coisa. E aí eu recebi uma oferta, cara, da equipe de Morris Cirulo. Ele estava fazendo uma semana de um seminário na igreja do pastor Jabes, em São Paulo. Bom Retiro. Assembleia de Deus. Bom Retiro. Bom Retiro. E eu não tinha dinheiro para ir, mas eles, o grupo americano, pagou a passagem de vários pastores do Brasil. E eu fui para aquela convenção, o Clodoil estava comigo, estávamos com um grupo, pagaram o hotel, era tudo pago. Você lembra do reverendo Moon que levou muita gente para o Uruguai? Sim. Eu dessa não fui não, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas eu fui para essa convenção. E esta convenção, ali foi a mudança. E aí tem esse livro aqui. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Uau. Olha, é impressionante. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. Morris Cirulo, eu me lembro, ele ministrou Isaías 53. Mas antes dele ministrar, foi no ginásio do Ibirapuera. Na época, a TV Manchete transmitiu ao vivo, cara. Entrou em rede nacional a mensagem dele. Eu lembro da minha infância que a Manchete era muito famosa porque ela que transmitia todos os programas evangélicos. Interessante, cara. E aí o Morris Cirulo fez aquela transmissão. Mas quando abriu o evento, e depois de uma semana, fechando o evento no ginásio, o ginásio estava cheio. Um discípulo de Morris Cirulo, Gary, o nome dele, ele entrou com 2 textos, Provérbios 26, 2. Como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, a maldição sem causa não encontra pouso. Alguém disse, Cristo levou as maldições, levou, mas se houver causa, tem pouso. A transgressão é o pecado, abre porta para a maldição se instalar. Cristo levou a maldição. Mas se houver uma base para a operação da maldição, ela opera. E ele conectou esse texto a 1 Crônicas 21, quando Satanás incitou o coração de Davi, para que ele transgredisse a ordem que Deus havia dado, que era para não contar o exército. E Davi, incitado por Satanás, ele contou o exército. Abriu um portal de maldição. 70 mil pessoas morreram. 70 mil pessoas em 3 dias. Imagina isso. Aí veio o profeta e confrontou Davi. Aí falou, vai à eira de Araúna e oferece o sacrifício. Quando ele ofereceu o sacrifício, a praga cessou em Israel. Quando ele estava ministrando o Espírito Santo para mim, hoje você vai ter uma redenção financeira, mas você vai fazer uma oferta. Por isso que eu acredito no poder de uma oferta. Pode criticar e falar o que for. Mas ali Deus falou comigo, o Espírito Santo falou, e o valor, isso há 26 anos atrás. Cara, eu já tinha ungido gasofilaço, já tinha feito jejum, nada mudava. A gente não tinha dinheiro para comprar um ar-condicionado, 7.500 BTUs.
restrição. E ali eu fiz uma oferta. Quando ele falou da oferta, o Espírito Santo falou, você vai ofertar R$1.000. Eu falei, R$1.000? Eu não tenho R$100. Loucura. Mas ele falou, você vai participar. E o pregador virou assim, você, pastor, uma multidão, parece que o dedo veio na minha direção assim. Você faça uma oferta de R$1.000 pela redenção financeira do seu ministério. E eu fiz. Peguei um cheque, preenchi para ele dar o cheque. Quando eu cheguei em Campo Grande, uma semana depois, uma pessoa me procurou, vinda dos Estados Unidos, não era nem da igreja, ela estava começando a congregar, tinha ido para os Estados Unidos, tinha tido uma experiência de avivamento, e a nossa igreja encaixava no perfil que ela tinha tido a experiência. Ela me procurou e falou, apóstolo, eu tenho uma oferta para a igreja. Ela ofertou na época, era $7 ou $8 mil em espécie. Nós compramos um terreno lá no Carandabosque, na divisa com a Mata do Jacinto. Aí veio o prefeito na época, construiu a Via Parque e o Parque Soter lá, na frente do terreno. Aquele terreno que eu comprei com esse valor, que o dólar na época era 2 pouquinho. Depois eu vendi o terreno por R$100 mil. Uma oferta de 1.000 se transformou em 100 mil. Nossa. Ali acabou, ali mudou tudo. Então quando alguém olha para a igreja hoje e vê, fala como que foi, qual é a história? Foram sementes que nós plantamos. Isso é o começo. E é muito difícil para quem está nos ouvindo entender sobre isso, porque Jesus, quando quis pregar uma lição aos discípulos, porque Jesus sempre, o que ele falava não era lançado ao vento, né? Ele sempre tinha um ensinamento, um propósito. Engraçado que ele sentou, a Bíblia diz que ele sentou do lado do gasofilácio. Tem pessoas que falam, Deus não quer saber de oferta. Jesus, não, ele olha assim. É um ministério também. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você tem que ser o quê? Desprendido. Foi isso que Jesus ensinou para os discípulos. E eu aprendi isso, apóstolo, vendo a minha esposa prosperar. Imagina, na mesma casa, morando do mesmo teto, ela era muito mais abençoada do que eu. Em todas as áreas. E um dia cheguei nela e falei, tá errado esse negócio. Ela falou, vai ser uma oferta? Você tá parecendo no Correia? Dá tchau, depois conta os dedos. Não, e até é difícil hoje para mim. E eu me tornei ofertante, não é porque eu gosto de ofertar. Entendeu? É porque eu aprendi que eu tenho que ser desprendido, entendeu? É um princípio. Foi isso que Jesus ensinou para os discípulos. Perfeito. Falou assim, quem ofertou mais aqui? Porque estavam os 12 discípulos e Jesus olhando o povo ofertar. Não tinha envelope, não tinha maquininha, não tinha Pix. O povo dava em espécie ou o que o povo tinha. E eles estavam olhando. Aí Jesus falou assim, quem ofertou mais? Aí ele falou, não dá para mensurar. Ele falou assim, pois é, aquela viúva, porque ela deu tudo quanto ela tinha. Então ele não menosprezou a oferta do rico, nem menosprezou a oferta daquele que era de classe média. Ele só quis dar um ensinamento. Perfeito. Desprendimento. Quando o dinheiro não te domina, você sempre vai andar com ele no bolso. A lei da semeadura, ela é irrevogável. É irrevogável, é um princípio Gênesis universal. 8 diz que enquanto a terra durar, Uau. não vai deixar de existir. Plantio e colheita, noite e dia, inverno e verão, frio e calor. Ninguém quebra isso. A graça não anula a lei da semeadura. O apóstolo Paulo diz, aqueles que semeiam pouco, não tem colherão. como. Eu estou na graça. Não, a graça não anula a lei da semeadura. A graça não anula a lei da generosidade. A graça não anula a lei do trabalho. O senhor acredita na hipergraça? Nesse tipo de graça que se prega por aí, não. Que a graça sem responsabilidade? Isso não existe. A Bíblia diz, olha só, que quando você olha o que está escrito no Velho Testamento, as pessoas muitas vezes acham que tem que estar no Novo Testamento igual. Quando a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso certamente ceifará. Quando o apóstolo Paulo fala de finanças e de dinheiro, Coríntios 8, depois no 9, ele está falando a igreja que é da Macedônia, extremamente pobre, mas eles rogaram para que pudessem participar deste ato. E daí fala, Cristo sendo rico se fez pobre. Para quê? Para enriquecer. E algumas pessoas acham que é só uma questão espiritual. É muito mais que isso. Mas aí Paulo vem em Coríntios 9 e diz, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Então, eu acredito na lei da semeadura. Você planta, você colhe. E o dinheiro é uma semente. Até mesmo o senhor contou num culto, não lembro, foi uma das reuniões preparativas para a carreata para Jesus. O senhor contou de que forma que vocês conseguiram comprar o prédio onde hoje é a comunidade global, que foi algo sobrenatural. Né? Porque quem vê a igreja hoje fala assim,
Aqui é todo mundo rico, né? Mas esquece das plantações, É. dos tombos, do Todas choro, sementes plantadas. da sua renúncia, porque Sim. hoje é muito difícil um empreendedor renunciar ao empreendedorismo para viver. Eu vivo exclusivamente da fé, eu sei o que o senhor está falando. Sim. 2002, quando eu fui ao ministério, Deus falou para mim, é exclusivamente para mim. E até buga meu cérebro, porque eu me formei para trabalhar. Sim. Essa que é a questão. É. Minha esposa está trabalhando Sim. uma hora dessa lá no consultório dela, e eu poderia estar junto com ela. Sim. Mas Deus falou, você não. E é difícil das pessoas entenderem isso. Eu já tentei teimar, apóstolo. Já tentei burlar, já tentei... Só me ferrei. Agora não. Eu aceitei aquilo que o senhor falou no início ali. Né? Tem que aceitar o propósito, se você crê que Deus é a sua providência. Né? Porque a gente não deve olhar para a providência, para o bônus. Né? É Deus, a gente tem que olhar para o provedor. Deus ele é Sim. a provisão. E aí, se o senhor puder contar essa experiência de como que o senhor conseguiu... Porque o senhor pagava aluguel ali na Pagava 13, aluguel, né? E como é que foi? Antes de contar, o diretor, tira a coca do congelador lá, senão vão tomar gelo. Senão não vão tomar nada hoje vocês aí. Tem coquinha hoje, Ângelo, para eles? Por isso que o Gil tá faceiro ali, rapaz. Mas também faz parte da propaganda? Pior que não vem que a Coca-Cola, patrocina nós. É da Ambev a Coca-Cola ou não? Não faz parte Sei lá. Não faz parte da. A Coca-Cola não nos patrocina, mas se você quiser tomar sua Coca-Cola, pede na Big Fest Delivery. Ai, É verdade. Você é bom de jabá, hein, Ângelo? não é brincadeira não, né? Vamos lá, apóstolo. Mas eu tive muita experiência nessa área de semeadura, muitas experiências. Eu me lembro essa experiência que eu contei, eu fui a Dourados ministrar na igreja do apóstolo Rui e levei comigo o apóstolo Don Lynch, um americano, e eu paguei as passagens dele, peguei meu carro e levei, fui para estar com o pastor Rui, o apóstolo, e naquela noite o Espírito Santo falou para ele que eu ministrasse uma oferta na vida dele. Eu falei, mas eu venho ministrar na igreja do cara, trouxe o pregador, paguei tudo, e eu ainda vou ter que ministrar uma oferta na vida dele, olha só. Mas interessante. Eu fui pro hotel, no outro dia de manhã o apóstolo foi tomar café comigo e Deus falou, o Espírito Santo falou, é hoje, faça a oferta. Eu preenchi um cheque de R$1.000. De novo, R$1.000. Que coisa E linda. predatei de novo. Quando ele pegou o cheque, ele olhou e falou assim, eu profetizo 1000 vezes mais. Uau. Eu já ouvi alguém usar profetizar 100 vezes mais. Isso era fevereiro. Quando foi em abril, eu estava em Três Lagoas, no seminário, e de manhã eu permaneci no hotel e eu tinha recebido um documento do espólio, porque o dono do prédio havia morrido. Ele era solteiro, mas então os irmãos, os parentes, né, tiveram direito e fizeram o espólio. Eu recebi um documento da venda do prédio, mas eu tinha Preferência. a preferência. Por quanto o senhor locava o lugar. 730 mil. Mas eu não tinha R$1. E eu coloquei a carta na gaveta. O documento. 30 dias. Tinha já uma proposta para alguém comprar. Quando eu estava em Três Lagoas, o Espírito Santo me deu uma palavra. Olha como Deus trabalha. Pode uma nação nascer em um dia, ainda que estivesse com dores de parto, deu à luz. E ele falou, em um dia você vai ter o recurso para comprar o prédio. E esse dia é amanhã. Isso era sábado. Eu voltei de Três Lagoas, cheguei em Campo Grande 2 horas da manhã. Eu estava começando o meu terceiro culto, às 10 da manhã. E quando eu cheguei na igreja, poucas pessoas, eu subi para o meu gabinete. Quando eu desci, tínhamos umas 100 pessoas. O Espírito Santo disse assim, não ande por vista, ande por fé. E aí eu compartilhei a respeito do propósito da compra do prédio. Naquela manhã, Deus nos deu R$560 mil. Numa manhã. E quando chegou a parte da tarde, a oferta passou de R$1 milhão. Em um dia. Deus nos deu o prédio. 1000 vezes mais. Você vê 1000 vezes mais a oferta. Então eu acredito nisso. Quando alguém chegar para mim questionar, fala, chegou tarde. E eu quero dizer que é o seguinte, aí alguém pode dizer, mas muitos pastores não lidam bem com as finanças da igreja, essa coisa. Olha, o comportamento de um sacerdote não invalida a palavra. Uau. Não invalida. Mais uma frase que eu tenho que anotar aqui. Não invalida. A palavra vai funcionar. Se o cara tiver uma motivação equivocada, um pastor e um líder, quem vai pagar o preço é ele. Mas o princípio vai funcionar. Porque é uma lei espiritual, ninguém pode mudar, é irrevogável. Nos dias de Eli, né, os filhos dele foram chamados filhos de Belial, porque eles tiravam daquele que não tinham direito a tirar. Eles tinham direito, como sacerdotes,
mas tinha um limite. E eles foram além, então foram o quê? Amaldiçoados. Mas o povo que trazia o sacrifício era abençoado. Entende? Então, quando alguém entrega, aqui recebe homens, mas lá não é homem que recebe. É o princípio. Então, o princípio para mim funciona, e se alguém questionar, chegou tarde. Apóstolo, eu noto que eu sou muito perceptivo, assim, e nesse papo franco que a gente está tendo, primeiro eu quero dizer que eu sou muito fã do senhor, assim, da sua história. Eu já falei isso para o senhor em uma outra oportunidade, porque a gente tem que reconhecer quando Deus é na vida de um homem, quando esse homem é usado para ser uma influência na cidade onde Deus plantou ele. E a primeira vez que eu vi o senhor, não o conhecia, mas eu vi o senhor no aeroporto. Na época, o senhor estava com o governador, tinha alguns deputados. E aí alguém falou para mim assim, aquele rapaz ali é apóstolo. Eu falei, que legal, cara. No meio dos políticos, eu achei muito legal, porque eu sempre achei que o pastor, o apóstolo, o líder, ele tem que exercer uma influência. Porque, na verdade, quem muda é a casa de lei, né? E a gente tem que ter uma certa influência. Sim. Então, assim, eu sou muito fã do senhor e eu vejo que nessa construção aqui desse papo, a sua vida é uma entrega total à obra. Você percebeu isso? O senhor começou há 29 anos atrás, já entregou o empreendimento, né? Já saiu, porque pensa, eu sei o que o senhor está falando, às vezes as pessoas não têm amplitude, mas é muito complicado. Por exemplo, o senhor disse que a sua esposa ficou trabalhando um tempo, é constrangedor, né? Você viver da fé e ter a esposa trabalhando, se ela não for mulher de Deus, está enrolada. Né? Então, assim, eu vejo que a sua vida é uma entrega, então não tem como, pela experiência que o senhor está nos trazendo aqui, dá errado. Então eu queria que o senhor liberasse agora uma palavra. Ô, Ângelo, estou quebrando um pouco o protocolo, mas eu senti no meu coração, o senhor liberava uma palavra para vários pastores que talvez vão ouvir essa entrevista, que estão pensando em parar, que acham que o ministério não vale a pena, acham que está sofrendo demais. O que o senhor tem a dizer esses pastores? Olha só, entre o chamado e a promessa se cumprir, em primeiro lugar tem um tempo. As coisas não são assim. O tempo judia. Se nós conseguíssemos ver toda a trajetória, muitas vezes a gente nem entrava, né? Quando Deus deu o sonho a José, Deus mostrou o final, onde ele chegaria. Né? Que o sonho mostrava isso. Sim. Os feixes se curvando, sol e lua. Falou, eu vou estar num lugar de autoridade. Ele sabia disso, mas Deus não mostrou para ele os processos. Né? O ciúme dos irmãos. A cisterna. Imagina o cara ser despido e vendido, arrancado tão novo, 17 anos. Ser tirado do seio dos pais. Imagina a dor desse rapaz. É um adolescente. O desespero. E depois vai para a casa de Potifar, acusado falsamente. Vai parar no cárcere. O cara, olhando no natural, fala, mas cadê Deus? Mais 7 anos preso dentro do cárcere. Não é? Até os 30 anos. Então, interessante, por quê? Completei 29 anos, eu vejo que Deus me preservou. Porque não, é a graça de Deus me envolveu. Porque a graça, eu acredito que a graça também é uma capacitação. A graça é o favor e merecimento, mas a capacitação mesmo de Deus para você desenvolver. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus em mim não foi em vão. Mas eu trabalhei mais que todos vocês, mas eu reconheço que é a graça. Mas ele fala do trabalho. Ele não anula o trabalho. Perfeitamente. O cara fala, pô, a graça de Deus está sobre ele, tá, mas tem trabalho. Tem trabalho. Eu sou 29 anos nesta jornada, numa caminhada, para chegar onde nós chegamos. Mas eu acredito que eu alcancei um vislumbre daquilo que Deus tem. Eu me lembro que eu estava conversando com um missionário peruano, ele vinha, sempre ficava na minha casa, e uma noite eu estava conversando com ele. Falei, olha, eu acredito, isso tem alguns anos, que eu conquistei 5% daquilo que Deus tem. Ele começou a chorar. Porque aos olhos dele era muito grandioso o que Deus tinha feito. Mas eu entendo que Deus tem muito mais. Como Josué, né? Ficou velho, avançado em dias, e muitíssima terra ficou por se possuir. E a apóstola Valnice tem uma frase que ela diz, o dar é de Deus, o possuir é do homem. Então eu vejo assim, os pastores, Deus tem algo tão extraordinário e maravilhoso em termos de conquista.
mas você precisa dar passos certos para que possa conquistar. Nossa, Agora, legal isso. como é importante a mentoria. O que Jesus fazia? Ele fazia algo e mandava que os discípulos fizessem igual. Ele fazia. E ele estabelecia os padrões, né? Perfeitamente. Principalmente na multiplicação E dos pães. reproduzia. Senta de 50 Primeiro, em 50, isso, organizou, né? Abençoou e compartilhou. Isso, compartilhou. Então, ele está trazendo ensinamento. Então, eu vejo que fala assim, tem uma chave? Não tem uma chave. Tem várias. Será que é aí que nascem as heresias? Porque tem pessoas que querem ter uma fórmula perfeita para o sucesso, não né? existe. Porque o sucesso é subjetivo. Perfeito. Né? Não tem uma fórmula. Então, mas eu vejo assim, olha só, acho que a maior credencial de um pastor é a família dele. Uau. Imagina, porque nós falamos de família, igreja é família. Um dia o Ângelo... Por isso que o diabo vem para destruir famílias. Um dia eu passando uma luta muito grande, né? A luta todo mundo passa e a gente fala isso porque potencializa, né? Aquilo que a gente vai falar. Mas o Ângelo justamente me lembrou disso. Falou assim, mano, a gente fala mano, né? E toda vez que eu ligo para ele, fala mano, fala mano. Ele falou assim, você tem uma família invejável, cara. Olha suas filhas. Estão dentro da casa, estão dentro da igreja. Então, valoriza isso. Talvez você quer chegar num lugar determinado e talvez até mesmo você se ficou cego por um minuto, porque você quer chegar no destino, você acaba anulando as pequenas coisas tão importantes para o seu ministério. Você lembra disso? E quer até antecipar alguma coisa, né? Sim, quer antecipar. Porque a Mas gente não entende os processos, né? Mas eu vejo assim, Deus como que me cercou. Porque de nós mesmos, a gente não vai muito longe, não. Não vai mesmo, não. Porque tem muitos tropeços. Mas o tão lindo é que Jesus não desistiu. E não desiste da gente. Porque ele não desistiu de Pedro quando, né? Diz que nem o conhecia. Jesus foi até o fim. Então, Jesus não desiste. Mas nós precisamos nos posicionar como pastores para podermos alcançar o alvo que ele colocou diante de nós. Então, você vai se desvinculando de algumas coisas, se conectando a outras coisas. Mas eu vejo que a mentoria, o relacionamento, te ajuda muito. E algumas pessoas têm um preconceito, né, com a mentoria, né? Porque ele não quer partilhar da vida com o outro. E é interessante que, olha só, eu vou falar desse livro agora, O Poder de uma Conexão. Cara, esse livro é extraordinário. É o primeiro livro que eu escrevi. Esse outro, depois eu falo sobre ele. Eu falo... Esse é o primeiro. O Poder de uma Conexão. O senhor tem quantos livros? 4 livros. 4 Estou livros. escrevendo o 5º e tem o 6º já a começar também. Esse livro eu falo daquele eunuco que veio com a rainha, ele era o superintendente de todos os tesouros da rainha da Etiópia. Ele vai a Jerusalém para adorar. Da rainha Candace? É isso Mesmo, né? Ele era olha só, ele era o superintendente. Quem sabe a relevância também vem patrocinar a gente. Olha só. Ele era o superintendente de todos os tesouros. Imagina a riqueza que ele estava nas mãos dele. Mas ele vai a Jerusalém para adorar. Você sabe que na Etiópia tem uma grande comunidade judaica, de judeus negros. Não é pequena, não. Quando você vai a Israel, você vai ver, muitos voltaram para Israel, muitos negros. E ali é o quê? Eles são filhos de Salomão. E eu descobri isso num documentário. Eu não sabia que existia essa comunidade na Etiópia muito mas grande. Veio de quem? É da rainha de Sabá, isso. do Salomão. Legal. Interessante. E quando ele está em Jerusalém, ele cumpre o rito da adoração, que celebra a festa, ele vai retornar. E o Espírito Santo disse o que a Filipe? Aproxima-se dessa carruagem. E quando ele se aproximou, ele ouviu que o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele faz uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Qual foi a resposta? Como eu vou entender se não há quem me explique? Olha só. A Bíblia diz: anda com o sábio, você vai se tornar sábio. Aquele ditado que diz assim, né? Fala com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Isso. Então, anda com o sábio, você vai se tornar um sábio. E olha que interessante, esse livro nasceu daí. Porque ele diz: entra no meu carro. Ele convidou Filipe para entrar na sua carruagem. O que ele está dizendo? Entra na minha vida. Quando você caminha com alguém que tem luz, Quero saber o que você sabe.
Quando você caminha com o incrédulo, você vai se tornando incrédulo. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores. Como é importante. Então, quando você se conecta a alguém que tem revelação, você recebe a revelação, entendimento. E Deus me deu, e eu tive o privilégio de ter alguns desses homens na minha vida, entre eles Kenneth Hagin, criticado por muitos, mas foi um apóstolo da fé. Verbo, né? Perfeito. Estive em Tulsa, Oklahoma. Eu fui conhecer, queria conhecê-lo, sabe? Foi uma experiência muito grandiosa. Ele não estava no dia que eu fui, mas fomos recebidos pelo staff. E os livros dele, eu os lia todos. Estudava, recebia da essência. Então você pode se conectar a alguém por um livro, por uma mensagem que você ouve, você cria uma afinidade, você recebe. E é bom lembrar, viu, pessoal? Você que está ouvindo o apóstolo falar aí do Kenneth Hagin, tem muita gente que critica, principalmente pela forma contextual que o Espírito atuava na igreja deles, que era uma coisa totalmente local ali. Na comunidade global não acontece o que acontecia lá. Não. Isso eu aprendeu muito com ele. Muito. Então, é isso que nós Mas temos muito. que ter, essa maturidade. A escola da fé. Nós temos que ter essa maturidade, porque eu já critiquei muitas pessoas, apóstolo, sem conhecer o trabalho da pessoa. Perfeito. Por quê? Porque terceiros falavam e a gente comprava aquela história. Hoje não. Perfeito. Não, eu tenho que conhecer. Como que eu posso falar de alguém que eu não conheço? É o que o eunuco falou para Felipe. Eu não conheço. Perfeito. Meu falecido pastor Mauro, ele falava isso. Ele falava assim: você quer saber aonde me aperta? Usa minhas calças. Uau, perfeito. Mas interessante, na minha juventude, eu li também muito David Young Cho. Interessante. Só cara. conheceu gente boa. Olha como que são as coisas. Ele falava daquela montanha de oração, cara. Eu entrava na 4ª dimensão. Um dos principais livros dele, né? Um dos principais. 4ª dimensão, cara. Você vislumbrar, E eu me via lá. Falei, um dia Deus me levou 3 vezes à Coreia. Olha que coisa. 3 vezes eu tive a oportunidade de estar participando de conferências na Coreia. Então, quando você se conecta a alguém, você recebe daquela essência. Não, A última que o senhor foi, eu acompanhei pelo Instagram. não, e essa essência é tão evidenciada que a primeira vez que eu fui no CTO, né? No CETOC, CETOC, né? Treinamento, oração e comunhão. Isso. Eu fiquei maravilhado. Porque, tipo assim, eu sou um cara que eu gosto de reparar nas coisas que são belas. Porque eu procuro trazer pra minha vida aquilo que é bom, né? Eu fiquei maravilhado. Tipo, a estrutura, onde o pessoal, o salão de festa, as texturas da parede, eu olhei tudo. E tanto é que no segundo dia que eu fui, o senhor chegou cedinho lá e contou um pouco da sua história, que foi maravilhoso, aquele dia foi muito legal. Então, assim, para quem conhece a comunidade global, para quem conhece um pouquinho de perto, sabe que o trabalho é de excelência, porque a comunidade global é linda, né, Ângelo? E aquela escada que sai de dentro do altar, meu Deus do céu. É umas coisas, é uns detalhes assim que... Mas é interessante, Alessandro, eu fico pensando, eu estive com o bispo Dag Mills, de Gana. Cara, é um negócio assim incomum. Gana é muito pobre, mas eu vi assim uma ilha de prosperidade. Tem um lugar chamado Anacaz, é um centro de treinamento deles, é uma coisa assim que eu não vi nos Estados Unidos. É aquela mega igreja que tem lá em Gana? Eles são grandes, tem igrejas grandes na África, né? Muitas igrejas. Mas o bispo Dag Mills Mas a primeira vez que ele foi à Coreia, ele contou a experiência dele. E eu estava lá na Coreia, nós fomos para uma reunião na montanha de oração e ele ia ministrar. E os brasileiros, a maioria já não estava lá. Mas tínhamos um grupo e nós fomos para esse lugar. Chegamos lá, era um auditório grande e as pessoas estavam sentadas no chão. Eu falei, cara... E o bispo Dag Mills ministrando, todo mundo tirou o sapato, né? É uma cultura coreana. Cultura deles. Rapaz, esse cara trouxe uma palavra e nós estávamos sem intérprete. E a minha filha, ela fala o inglês, ela foi para a cabine e traduziu para a gente. Foi assim, algo marcou a minha vida. Ele falou para mim, ele falou assim, olha, ele falou sobre Elias e Eliseu. Porque Eliseu
Ele não queria o espólio de Elias. E ele viu algo que muitos dos outros da escola de profetas não viram. Ele queria unção, cara. Cara, ele viu algo que os outros não viram. Rapaz, os outros zoavam dele. Sim. Cara. E aí o bispo deu o testemunho dele. A primeira vez que ele foi à Coreia, há 20 e poucos anos atrás. Ele não era nada, não era um pastor de igreja pequena. Mas quando ele chegou, e é uma imensidão o trem. Ele falou, mas ele concentrou na unção. Ele falou, eu quero isso aqui, a unção. E captar a unção, eu queria captar a unção que estava lá naquele lugar. Porque ele fala assim, olha, o Eliseu não olhou para o anel que Elias usava, o tipo de carro, a roupa, não. Nem para sua capa, que era nada. muito desejado. Ele olhou, cara, para a unção. Ele falou que era unção. E aí ele recebe. E daí é interessante porque o Dag Lewis disse assim, um dia ele descobriu que o David Show gostava de jogar golfe. Ele foi para uma escola de golfe para aprender. Ele falou, um dia eu vou jogar com ele. E hoje se tornou um dos internacionais do David Show. E nesse centro de treinamento ele tem um campo de golfe. Olha que a grandeza que Deus faz. Quando você se conecta com a pessoa certa. Sabe? Você estabelece uma aliança. Não tem como dar errado. Vai dar certo. Então um dia uma pessoa chegou para mim assim, eu estava começando, nós tínhamos na época umas 30 e poucas células. E um pastor disse para mim assim, olha, deixa eu fazer um seminário sobre células na sua igreja. Eu sei tudo sobre células. Eu falei, mas a sua igreja é uma igreja em células? Ele falou, não. A minha igreja não é uma igreja em células. Mas eu estudei tudo sobre células. Já! Como assim? Não, mas nós já tínhamos 30 células. Então não está nisso. Porque você pode aprender algo e se torna mecânico. Você pode estudar sobre crescimento de igreja e falar sobre crescimento de igreja. E querer ensinar alguém sobre crescimento. É igual a... Entende? Você captou, né? Lógico. Porque assim, todo mundo olha para ECG, o que o povo inveja? A localização, o prédio. Ninguém tá olhando para a unção do cara que lidera. É a mesma coisa, falar assim, pô, se eu tivesse dinheiro eu faria, mas não tá nisso. Não, às vezes o pessoal tá até me vendo falar com o senhor aqui, daqui a pouco vai falar assim, né? Porque eu fico fazendo autocrítica, né? Uma autoanálise aqui. O pastor Alessandro tá puxando a sardinha do apóstolo, mas não é, eu já falei pro senhor, lá no CETOC. Eu falei, uma das coisas que me fez aproximar do senhor é a sua unção. Chegou um tempo na minha vida que eu falei, não, eu sei que a única coisa que vai fazer eu romper é a unção, e eu sou pastor. Eu sou pastor de igreja, eu quero ser relevante no meu bairro, entendeu? Por duas coisas aí interessantes, Alessandro, quando você pega a unção e o caráter, que a Bíblia fala sobre o precioso unguento, né? Assim, não cortando o senhor é família. O senhor é família. Não quer dizer que você não passa pelos seus problemas na jornada. Eu tenho a minha jornada. Eu não escrevi minha biografia, nem quero escrever. Vai ter uma biografia, né? Mas Deus me preservou. Você fala assim, apóstolo, você errou na jornada. Lógico que eu errei. Não tem como você acertar tudo. Acho que a apóstola Marisa vai falar igual a esposa do Billy Graham, né? Que perguntaram para a esposa do Billy Graham se ela já tinha pensado em divórcio. Uhum. Ela respondeu que nunca, mas em homicídio. É verdade. Mas é interessante, você falou de esposa. É sério isso, mano? Meu Deus. A apóstola Marisa. Interessante, cara. Porque você passa pelas jornadas da vida de juventude, sabe? Você não sabe lidar muito com as coisas, muitas vezes impetuoso. E lógico, você vai, da idade que eu já cheguei, 60 anos. Eu não consigo imaginar o apóstolo impetuoso, né? Com essa calmaria toda, né, Anjo? Cara. Mas eu acho que... É interessante, mas eu vejo assim, são 35 anos, 36 anos. Eu já vi. Anjo? 36 anos de casados. Quero ver, não. De casados. E 36 anos. Então, na jornada, todos nós passamos. Mas eu falo assim, eu estava conversando ontem com um discípulo, falei, olha, Deus nos guardou e me preservou. Falo assim, lógico, existem tragédias que acontecem na jornada, são pessoas que vão sendo traumatizadas, pastores que se separam, não estou julgando ninguém, cada um tem a sua história.
Mas Deus me guardou, cara. E hoje é interessante, cara. Depois você vê, olha, eu acho que é a pessoa certa. A graça, a habilidade que Deus deu a ela. Depois você evolui, você fala, paz. Eu tenho uma esposa, cara, que é assim, incomum. Tem áreas que ela cuida que eu não tenho como cuidar. Por exemplo, o meu aparelho, ela tem todas as minhas senhas. Ela que cria para mim. Então, o meu Instagram, ela opera de lá. Meu Facebook, ela tem tudo, sabe? Não tem nada assim, fala assim, vem cá. Não, se ela entrar lá, ela entra agora aqui. Então, isso é bom para mim, me protege. Minha filha, esses dias, tendo uma DR com o Felipe, né? O Ângelo é fã do Felipe. Ela não pode postar nada do namorado dela e o Ângelo vai lá e comenta embaixo. E ela ama de paixão o Ângelo, cara. Minha família ama o Ângelo. E foi um domingo que você foi ministrar, né? Foi almoçar em casa. Nossa, as meninas apaixonadas por ele. E os namorados também, né? Uhum. E ela pegou e falou, começou, né? O DR, que não sei o quê, que tem que vigiar, papapá. Meu pai não comenta nada de ninguém. E olha que meu pai tem mais de 20 mil seguidores lá no Opala Clube. Eu já olhei. Eu falei, como assim, Vitória? Pai, eu tenho o Face ID aí já gravado no seu celular, eu sei tudo assim. Eu comecei a dar risada, porque assim, um dia eu tava pregando numa igreja e falei assim, vem cá, irmão, você, como é que é seu nome? Falou, pode entrar no chat do meu Facebook, entra no chat do meu Instagram, pega meu celular, fica com ele até o final do culto. Porque tem gente que é o seguinte... Tipo, peraí, você tá escondendo o quê? De Deus ninguém esconde nada. Só acabou de falar no comecinho lá, numa maldição, em Provérbios, até anotei aqui. Provérbios 26:2, como Pronto. pássaro no seu vaguear, né? Pronto. Como andorinha no seu voo, maldição sem causa não encontra pouso. Se você abrir a legalidade. Então Deus me deu 2 filhas, agora eu vou falar da minha família, né? A Rebeca e a Rafaela. A Rebeca, com 13 anos, ela falou, pai, eu vou ser pastora. Interessante, 13 anos, você fala, coisa de criança, adolescente, né? Mas era uma convicção. Para psicologia aí que fecha o caráter, né? Ela já fechou o caráter sabendo que ela queria ser. E ela foi se preparar, se capacitar, depois fez as faculdades, que é importante, e hoje é uma pastora. Assim, uma chamada, assim, uma visão incomum da igreja, sabe? Todos, desde o berçário até, ela tem uma visão geral, cara. Impressionante a visão que Deus tem dado a ela, em termos de chamado. Casou bem? Cara, o Alden, rapaz, seu amigo, né, cara? E casou bem? Casou com um jovem que tem um chamado que queima também no coração. Esse é o mais importante. Apóstolo, me diga uma coisa aí. Minha filha vai casar daqui 2 meses. Como é que é, apóstolo? Quando a filha vai para a casa dela, como é que funciona? Me antecipa aí, me consola, porque o negócio tá bravo. Quando a criança nasce, você fica ali lambendo e tal, e vai. Quando ela chega na adolescência, dá vontade de comer criança, né? Quando ela chega na adolescência, você fala assim, por que eu não comi, né? Mas, olha só, tudo ao seu tempo é perfeito e formoso. Quando chega o tempo certo, é perfeito e formoso. Quando é fora do tempo, traz preocupação, traz ansiedade, traz crise, sabe? Não é perfeito e formoso uma adolescente com 13, 14 anos ficar grávida. Isso não é perfeito e formoso. E a gente tem visto muito disso, né? Mas no tempo certo você vai ver a alegria. Você já está curtindo isso, porque você tem um genro que você tem a certeza, e nasce essa certeza. Mas é maravilhoso. Hoje eu e a Marisa em casa. E aí vem os netinhos para casa, e aí festa maior. E é engraçado que a gente já vai montando na cabeça da gente, né? Por exemplo, minha filha nem casou ainda. Eu fui viajar com a minha esposa, e ela pegou e falou assim para mim, daqui 2 meses vai ficar menos um em casa. Eu falei, não, menos um não, vamos ganhar mais um. Verdade. Ela deu risada, eu falei, não, vamos ganhar mais um, porque ele conhece o Leandro, ele sabe. Pelo prisma. O Leandro, que vai ser o meu genro, ele não é aquele cara que tá exposto no ministério, que sobe lá em cima, pega o microfone, mas ele é a cabeça por trás da organização da nossa igreja, não é, Ângelo? Mas já pensou se todo mundo fosse... Ele faz tudo. Se todo mundo fosse dedo, mão, né? Todo mundo fosse olho, ouvido. É diferente mesmo, isso é maravilhoso. E aí que se completa, né? Às vezes a gente pensa que o que é a boca, o olho, tudo é o mais importante. E só acredito que ele passava na frente da igreja, quando ele era molecote, ele tinha uns 12, 13 anos, com skate. Aí onde ele passou na frente da igreja, eu falei, vem cá,
vem fazer uma visita pra gente. Um convite, cara. Olha só. Aí ele veio. Eu vou pegar Olha sua que filha, coisa. pastor. Você, Será? Eu vou você pegar. ganhou ele, Jesus. Ganhei ele pra Isso é Jesus. maravilhoso. E hoje ele tem quantos anos? Ele tem 25 e minha filha vai fazer 25 agora. Excelente para casar. E se os dois são formados, Isso é já maravilhoso, estão trabalhando. maravilhoso. E outra, o casamento abre um portal de prosperidade. Eles vão entrar num outro nível. Um nível, né? Isso é certeza. Tudo que o apóstolo fala tem uma base, né? Eu tô reparando aqui, É. uma base bíblica. É uma base. Ô, Ângelo, nós temos que chegar nesse É a nível, vida. né, Ângelo? Apóstolo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a transição do nome. Ah, interessante. Do IECG, que é Evangélica de Campo Grande, para a comunidade global. Muito Como que o senhor interessante. chegou Ângelo. nessa... A sigla ficou a mesma, né? A sigla ficou a mesma. E Que aí, coisa linda. assim, eu também entendo que já era essa troca de nome já é um patamar, né? É um nível que é Interessante. um rapaz. portal, um novo portal que se abre. É porque até mesmo tem muitas pessoas que nem sabem, né? Porque E IECG não, continua ainda mesmo. continua evangélica, é muito forte, né? Em todo lugar da cidade é evangélica, né? é. Continua ainda. Interessante a sigla, porque IECG ficou como uma marca mesmo. Uma né? marca. Lógico que para nosso mundo gospel, o evangélico, a gente sabe, as igrejas, eu tenho essa nova identidade, a gente está trabalhando para colocar essa nova identidade. Já entrou nos 10 anos, daqui a pouco o senhor vai falar também dos 10 anos Depois eu falo da década de ouro, né? Mas já começou aí, né? Ou não? Já começou. Foi o preparo? Antecipou. E foi para chegar. Ah, tá. E o nome, a igreja, nós tínhamos uma identidade que era a Igreja Evangélica de Pinheiros, porque nasceu em Pinheiros. Entendi. Quando veio para Campo Grande, depois as igrejas se tornaram igrejas locais, então o nome da cidade. E no Brasil eram mais de 50 igrejas. Tá, então, na verdade, o centro vinha em Pinheiros. Quando vinha abrir em Campo Grande, colocava o nome de Campo Grande. Pinheiros, colocava Pinheiros. Pinheiros. Depois já era na época um apóstolo, isso há 30 anos. Já era uma coisa bem avançada em termos de entendimento. Mas chegou um momento em que eles decidiram dar autonomia para as igrejas. Já não conseguiu administrar o sistema deles e eles deram autonomia. Cada igreja se tornou autônoma. E aí foi onde houve o quê? A mudança dos nomes, tirando de Pinheiros e colocando Campo Grande. E eu já estava na igreja de Campo Mas Grande. a sigla inicial era a mesma? Igreja Evangélica de Pinheiros ou não? Não, era outro nome? Era a Igreja Evangélica de Pinheiros. Entendi. Em Campo Grande começou assim. Quando eu conheci a igreja, porque eu fui era presbiteriana renovada, a minha segunda igreja era essa igreja que eu estou. Eu só participei de 2 igrejas. Então o senhor foi presbiteriano igual o Wilton. A Costa? O Hilton Costa é presbiteriano. Ele falou, presbiteriano. Eu fui presbiteriano, meu Depois berço era foi passado. presbiteriano independente, né? Foi onde eu nasci. Depois da independente nasceu a presbiteriana renovada, por causa do avivamento. E eu vim então, foi onde eu conheci a igreja de Pinheiros, mas eu não era pastor. Eu vim como participar e gostei da igreja e permaneci. Foi nessa época que a irmã visitou o filho dela e o filho dela se converteu? Foi, Ah. porque o pastor Hélio, esse que foi meu pastor, ele veio de Indaiatuba, ele vinha de Campo Grande para Campo Grande, começou numa casa lá na Copa Vila 2, de tempo em tempo ele vinha, e foi onde começou tudo. Só que depois a igreja desenvolveu, mas daí com essa identidade de Pinheiros. Eu me lembro que eu fiz parte até do momento de transição, de mudança do nome para a Igreja Evangélica de Campo Grande. Aí que vai acontecer e aí entra onde você fez a pergunta quando eu cheguei. Eu fui líder do M12 por 20 anos, praticamente. Em 1999, em julho de 99, eu fui para Mas foi o M12 que ungiu o senhor no apostolado? Foi Ou o antes? apóstolo Renê. Foi o apóstolo Renê. Em 99, em julho, eu participei de uma convenção. Começou a mover no Brasil, esse negócio de encontro, tremendo, aquela coisa. 2099. 99. 98 chegou em Manaus, 99 começou a Eu chegar. lembro disso porque foi muito combatido Foi. no, Benção no Maldição. Pentecostal. No O Pentecostal. Silas fez um DVD, uma mensagem, G12, Benção ou Maldição, aquela coisa toda. Mas ali nasceu, foi onde eu conheci. Eu fui nessa conferência, estava a Valnice, estava o apóstolo Renê, o César Castellanos, e eu vi aquilo, e eu passei pelo encontro, passei até na Sara Nossa Terra na época.
Mas quem tinha trazido o modelo foi o apóstolo Renê, que ministrou para os líderes da Sara Nossa Terra em Brasília, esparramou para o Brasil. Eu tinha um amigo da Sara Nossa Terra que era pastor, ele foi impactado, cara, assim, ficou alucinado. Ele veio, se hospedou na minha casa, foi fazer o encontro. Quando terminou domingo à noite que ele voltou outro. Ele falou, não, você precisa fazer. Eu falei, rapaz, eu não sou crente, não. E aí eu fui fazer o encontro. E a Marisa falou, não vou fazer, minha esposa, não quero fazer. Daí eu falei, então, se é para fazer, então eu quero fazer em Manaus. Aí eu fui para Manaus em novembro de 99, fui para Manaus. Ela foi fazer o encontro com Deus e eu fui fazer o reencontro. No meu reencontro estava o Márcio Valadão, estava o apóstolo Sinomar. Fomos juntos no ônibus para Balbina, uma cidade distante de Manaus. Rapaz, aquilo ali é uma coisa de maluco. É multidão, gente do Brasil chegando. E eu não conhecia Manaus. Na primeira noite que eu estive em Manaus, Deus me deu um sonho. Olha como que Deus trabalha. Porque eu fui para Manaus para ver, eu falei, vou fazer um misto aqui. O Ralph Nebel já tinha transicionado a igreja, já estávamos vivendo a essência de um projeto de igreja em célula, já tinha ativado o despertado da liderança, já estava formatada a identidade. E quando eu fui para Manaus, eu falei, eu vou pegar algumas coisas aqui, eu encontro alguma coisa e vou mesclar. Aí eu tive um sonho. Eu estava no hotel e aquela noite, como uma visão mesmo, nós estávamos andando de bicicleta com as pessoas e a catraca da bicicleta falhava. Já teve experiência? Sim. Falhava a catraca da bicicleta e eu daí pegava, falhava e eu parei numa bicicletaria. Eu falei, eu gostaria que você desse uma ajeitada nisso aqui. Tá vendo, gente? O apóstolo já andou de bicicleta. Não tem como ajeitar, tem que trocar. Anda até hoje, né, apóstolo? Até hoje. Tá firme ainda lá no grupo? Tem minha bike, rapaz. Hoje nós temos que ir pro grupo do apóstolo. Pra ver se nós dá conta de acompanhar ele. Dá conta. Porque nós estamos. A bicicleta tá parada lá. Do Ângelo ainda tá funcionando, né, Ângelo? Já parou de novo. Começa e vai. Eu tive essa visão, daí foi claro o Espírito Santo falando comigo. Ou você faz uma ou faz outra, não tem como mesclar. Interessante porque o César Castellano falava sobre isso. Ele falou, você não tem como pegar a peça de um carro da Volkswagen e colocar numa BMW. Vai estourar. Não suporta, porque a BMW é mais potente. Sabe o que eu tô rindo, apóstolo? Porque eu nunca tinha participado de encontro, né? Aí eu fui à Assunção. Vai fazer 2 anos. E eu justamente nessa visão, eu falei assim, não, eu vou lá, pego o que é bom. Aí o senhor falou isso agora, eu dei risada. Não funciona. Não funciona Vai mesmo. coxa de retalho. Sim, mas em 98 eu estava na Quadrangular, quando começou os encontros. Eu era um jovem, já participava do Ministério de Louvor, e minha pastora, Maria Mazinho, começou. E aí, quem não participava foi meio que cerceado, né? Não sei se era uma abordagem correta na época, mas eles ficaram tão impactados que eles queriam levar as pessoas de qualquer custo. Certo. E desde então eu falei, não vou fazer. Quando eu fui à Assunção, não teve como. O pastor que eu fui pregar lá em Pedro Juan, pastor Emanuel, veio me buscar aqui. Falou, não, você vai, cara. E me levou até a Assunção, sem eu gastar 1 centavo. Para fazer o encontro lá. Para fazer o encontro lá. E eu participei, fiquei lá os 3 dias. Com a mentalidade que eu tenho hoje, eu só percebi uma coisa. Muito didático. Muito de Deus. Tipo assim, é uma coisa fantástica. Só quem já foi sabe do que eu estou falando. Tem um atributo muito essencial para a vida do ser humano. Resgata muitos valores. Lógico. O encontro, cara, é muito legal. Extraordinário. Porque o encontro tem 4 pilares. É confronto para arrependimento. Sim. E sem arrependimento ninguém entra no reino. Arrependei-vos, né? Acredito no Evangelho, é o processo. Se você não se arrepender, a igreja de Atos, eles vieram, arrependei-vos e sejam batizados. Confronto para arrependimento, libertação, cura interior e batismo com o Espírito Santo. É a base do encontro. Então, quando você chega alguém na igreja, novo convertido, e você passa por este processo, você já consolidou quase 50% da caminhada dele. Lógico, depois vai ter o trabalho do pós-encontro, depois os encaminhamentos para as outras escolas, porque a igreja, eu acredito, que ela precisa ter as escolas de fundamentações. Senão não tem igreja que se sustente. Porque senão desconecta, né? Não tem como. Não adianta você começar o trabalho lá no encontro, a pessoa fica impactada, porque é muito didático. Inclusive, tem coisas assim que... Até a comida, não sei como é que funciona lá na igreja do Senhor, mas lá no Paraguai, com a percepção que eu tenho, até a comida era terapêutica. Não era qualquer tipo de comida. Só no último dia que tinha um churrascão lá. Aí você podia se matar. O que mais tinha pra comer era fruta. Parece que era até um detox mesmo, até pro corpo. É sério. Chegava lá, era um bifinho assim, olhava pro cara e falava, o que é isso aqui?
É o processo. Você entendeu? Mas é interessante. Assim, desculpa cortar o senhor, Tá. porque assim, eu tô corroborando de uma experiência Sim, minha. foi extraordinário. Você foi marcado, só para nos converter, eu tô brincando. Olha o corte. Já fugiu da polícia, viu? Puxa vida. Poxa vida. Pô, não é pra ser um anjo, Não, olha só. Ah, é? Vocês que estão andando muito juntos. Olha só, Ângelo. Aí eu passei pelo encontro, cara, eu passei pelo reencontro e me moeu, cara. Pelo amor de Deus. Se o encontro já mói, o reencontro, Epa, então. Eu fui pra Balbina, eu posso chegar, rapaz, era algo assim maravilhoso. Eu fiquei impactado, cara. E olha que eu era um homem experiente já. Mas eu precisava de algo, sabe, poderoso. E eu fiz o reencontro, voltei, isso era de novembro, janeiro, se eu não me engano, janeiro, não me lembro certo, o apóstolo René ia fazer um dos primeiros congressos dele no Brasil, em Balbina, São Paulo, interior de São Paulo, que é a base da distribuidora de petróleo do Brasil lá. E eu vi ele publicando, eu falei, vou para Balbina. Eu vou para Paulinha. Balbina é Manaus. Paulina é São Paulo. Paulinha é onde fica a base ali de distribuição de petróleo. E eu fui e fiquei no mesmo hotel que ele. O Gerson foi comigo e a Rosângela. Nós fomos juntos. E eu me apresentei, ele falou, sou de Campo Grande e eu gostaria de fazer um congresso em Campo Grande. Eu não conhecia ele pessoalmente. E me apresentei, ele falou, fechado, fechamos a agenda, ele veio. Era junho, julho, não me lembro. E fizemos o primeiro movimento do M12 aqui, que era G12, né? Reunimos algumas igrejas, foi um impacto grande. E interessante. Que ano isso? Em 2000. Fiz o primeiro congresso, ele tinha pouca agenda, no segundo congresso no segundo semestre fiz o segundo congresso com ele. O Mato Grosso do Sul é o único estado no Brasil que fez mais congressos que qualquer outro estado, porque nos dois primeiros anos, 2000 e 2001, nós fizemos 4 congressos em 2 anos. Um no primeiro semestre e outro no segundo. Eu sou muito grato ao senhor a um congresso que o M12 fez aqui no dia 12/12 de 2012. Foi no Eu lembro Morenão, até cara. hoje no Morenão, Foi forte. que foi o Thales Roberto. Foi, cara. Mas sabe por que eu sou muito grato? Que no outro dia eu trouxe o Baruque na igreja. Aí eu mandei fazer 10 mil panfletos, fui na porta do Morenão. que usurpador. Mas manda ele se converter a aposta. Eu acredito que você fez isso. Morenão. E levei 30 adolescentes comigo. Olha só. Interessante porque E aquele dia foi... o Morenão, acho que Ferveu o cara Morenão. não, Pô. rapaz, acho que Você tá liberto na já, né? cidade aquilo ali. Foi, não. Eu lembro, incrível. foi muito legal. Onde todos Mato Grosso do Rapaz, foi um Sul. impacto, porque nós lutamos quase o Morenão. Eu conversei com algumas pessoas que eram do meio de esporte, eles disseram há muitos anos, só na época lá do Operário, que conseguiu colocar tanta gente como nós colocamos. Então, eu fiz 2. Aí, quando ele veio em junho, fizemos o primeiro congresso, ele falou assim: eu quero que você vá a Israel comigo. Eu falei, quando? Ele falou, esse ano. Eu falei, mas como? Pensei na grana. Ele falou, de avião. Cara, na minha cabeça não. Vamos peregrinar. Não operou. Eu falei que não tem condições. O nível era... Mas naquele mesmo ano eu estava em Israel. Eu e minha esposa. E aí, depois disso, todos os anos, eu fui acho que quase 30 vezes a Israel ou mais. Olha que o poder da conexão que eu falei. Quando você está com alguém, te conecta. E aí você fala, então por que você deixou o M12? Cara? Rapaz, eu falei assim, Deus me deu um texto. Para todo propósito tem tempo e modo. E o sábio sabe discernir entre o tempo e o modo. Rapaz, era a coisa mais maravilhosa do mundo eu poder viajar com o apóstolo René. Eu ia para o mundo com ele. Tudo pago. Eu ia para Dallas com ele uma vez por ano. Era um congresso apostólico. Todo ano. Eu ia para Israel todo ano. Quando ia para o Dubai, eu ia para o Dubai. Ele que fez essa conexão para que eu pudesse estar na Coreia. Fomos juntos para a Coreia essas 3 vezes. Eu estava em Manaus 2 vezes por ano. Porto Seguro todos os anos. Congresso em Brasília. Então, e no Mato Grosso eu fazia 4, 5 congressos por ano. A minha agenda virou isso. Era muito frenético, não era? Não. Interessante. E aí quando eu fiz 58 anos, foi quando eu conversei com ele. Falei, apóstolo, eu preciso chegar aos 70
para uma transição. E se eu não fizer o que eu tenho que fazer agora, quando eu chegar aos 70, eu falo, poxa, eu viajei o mundo, foi maravilhoso, eu participei de tantas conferências e congressos internacionais, e a presença dele, a pessoa dele era uma coisa assim, incomum. Era, sabe, muito agradável estar com ele, imagina. Mas eu falei, mas eu preciso viver isso. E eu preciso que o Senhor me abençoe, porque eu quero viver essa visão apostólica. E eu estava igual Abraão, cara, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não tinha as coisas definidas dentro de mim. Você cair num vácuo assim, mas eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. E aí foi esse tempo com ele, conversei, comuniquei, tivemos a reunião, né? E depois de 2 anos e pouquinho agora que chegou onde você queria perguntar, né? Como que foi esse... É porque na verdade assim, eu não tinha me atentado a esse fato, não me atentei, mas me atentei pela foto que foi tirada. Certo. Acho que o senhor publicou, eu não sei quem Eu publicou. publiquei. A foto e na hora, na hora que eu vi o senhor e ele se abraçando, eu falei, caramba. Não, é impressionante. E eu não vi as pessoas tirando a foto. Alguém tirou a foto e olha essas fotos. É isso, né? mesmo. Então quando ele me viu, eu tava... Então não caiu a ficha quando eu vi que era ele aqui, entendeu? Eu tava no trio e ele chegou, né? Mas nisso, então, o senhor era aquilo que o senhor tinha falado antes. Ele já tinha ido no apartamento, já tinha se falado. Não, não tinha. Aqui foi a primeira vez. Foi a primeira vez. O primeiro contato desde quando o senhor saiu. Ele teve com o Aldo. Isso foi na sexta-feira e nós nos vimos no sábado. Quando ele subiu no trio, eu falei, eu sou a porta. Eu tava na escada. Aí ele veio, me abraçou, nós nos beijamos. E aí foi um tempo muito precioso, porque eu pude conversar com ele um tempo muito longo, né, ali no trio em cima, depois nós descemos lá para um camarim do trio e ficamos um tempo muito longo. Entendi. Eu na minha, né, eu tenho uma máquina aqui nessa cabeça que eu fico montando uma linha do tempo. Eu aprendi a montar uma linha do tempo. Em toda conversa, Ângelo, vou montando uma linha do tempo. Ele tá te analisando. Não é analisando não, mas é interessante que eu vou falar aqui. Se não for, o senhor pode até questionar. O senhor foi um homem muito fiel ao ministério do apóstolo René. Que a história diz isso, não precisa o senhor falar. Né? A história diz, os eventos aqui em Campo Grande diziam isso. Mas chegou um tempo que eu acho que Deus olhou e falou assim, meu filho precisa emancipar. Porque em todos os lugares o senhor estava com ele. Sim. Então foi difícil para os dois. É igual está sendo difícil para mim. É a síndrome do ninho vazio, né? Que todo mundo fala. Ele não queria perder o senhor. O senhor é uma peça importante para o ministério. Cara, eu sonhava. Não foi fácil. Nem para o senhor também. Não foi brincadeira. Os primeiros semanas e os primeiros meses, cara, eu sonhava, cara, com ele. Porque eu imagino. Era muito forte. O senhor estava com 58 anos. Ministério consolidado. A igreja abençoada, porque sempre foi abençoada. Não tinha um porquê dar um passo, entendeu? Não tinha porquê. É Deus falando assim, apóstolo Edmilson, eu quero que você se emancipe. Não porque, eu vou Não, porque você andou, você foi fiel, um apóstolo, né? Desculpa a expressão. E Deus falou assim, agora eu vou conectar pessoas a você. Porque olha a experiência que o senhor não adquiriu. Não é isso, Ângelo? Então, isso, aí a gente chega em outra pergunta que eu queria fazer para o senhor. Quantas igrejas foram junto ou saíram? Como é que se tornou depois? Hoje, a IECG, que se tornou-se comunidade global, ela tem um modelo que está de baixo, igual o senhor é um líder. Como é que está funcionando? Ou cada um, por exemplo, acho que o apóstolo Cláudio, o apóstolo Sérgio, alguns saíram junto do M12 na época, juntos, né? Não foi o apóstolo Toninho? Sim, algumas pessoas. Como que se tornou isso? Hoje, a IECG, ela está autônoma ou tem um segmento também? Interessante porque, na verdade, eu não planejei que ele saísse comigo, né? Eu nem queria isso, eu não queria isso. Ser o causador, né? Não. E quando eu tomei a decisão, grande parte deles, eu que tinha trazido para o M12. E era inevitável também, isso é normal, não tem como. Não é muito... dói demais você, muitas vezes, ter essa separação. Eu imagino ele, no coração dele. Não foi fácil também para ele. Não foi fácil para mim também, não. Mas olha como que Deus trabalha. A partir dali,
o apostólico vai entrar em evidência. É aí que está. Lá no começo a sua pergunta, a função cara. apostólica vai entrar ali. Dentro do contexto da visão que nós tínhamos, nós idealizávamos uma igreja só na cidade. O senhor estava sendo preparado, então, para esse momento. Todos nós idealizávamos uma igreja na cidade, com milhares de pessoas e centenas de milhares de células. Mas uma igreja só. Tanto é que eu projetei o prédio, né, da Mascarenhas de Moraes para 2.600 pessoas, projetando 4 cultos ou 5 cultos no domingo. Então nós colocaremos lá 10, 12 mil pessoas. Eu fiz o projeto estava pronto, sendo aprovado na prefeitura. Investi, arquiteto, tudo. Compramos. Eu lembro que o senhor fez fez uma fomentação na rede social sobre esse vídeo. Uma maquete eletrônica. Foi muito legal. E todos os processos da prefeitura, investimos muito dinheiro. Na frente do Coronel Antonino, né? Do terminal Coronel Antonino. Um lugar estratégico. Isso. E nós tínhamos essa visão, uma igreja só com as células. E a partir do apostólico isso mudou. Ao invés de uma igreja, dezenas de igrejas, ou centenas, ou o que for. E aí a necessidade do bispo. É interessante. Aí depois vem a questão do bispo. Isso. Aí de repente veio a primeira da Guitar Hans, né? O Aerorancho. Antes de vir para cá, eu estava no discípulo do senhor, de vocês aí da IECG, lá do Aerorancho. Que é o menino que cuida das nossas artes, que é o Vinícius da Porto. Certo. Porto Estúdio, Vinícius Porto, é músico lá da igreja. Ele é membro do Aerorancho. Certo. E a gente conversando e tal. Aí quando eu mandei a arte pra ele, né, pra ele fazer a arte do senhor, eu falei, tá feliz, né? Papai vai ser entrevistado, né? Brincando com ele. Aí ele falou assim, mano, ele tá aqui em Campo Grande, eu acho que há 2 anos e meio. Ele veio de Birigui. Disse, olha, eu já participei de várias igrejas, mas é sobrenatural, assim, o que eu vejo, o que a gente tá colhendo. Olha só. Aí eu falei assim, rapaz, mas depois que é da mensagem que eu ouvi que vai dar peixe... O mar está para peixe. O mar está para peixe. E depois, olha só, como que Deus vai trabalhando. E de repente abriu uma porta para nós em Araraquara. Uma família foi para Araraquara, porque quando alguém mudava de cidade, a gente mandava para uma outra igreja do M12. Onde tinha uma igreja, a gente fazia conexão. Mas a partir desse momento, nós colocamos, tem o nosso DNA. Então, aonde for, a gente, se tiver uma disposição, a gente abre. Aí começou o ID do apóstolo. Uau, muito legal. Foi uma família e nós estabelecemos uma base e a igreja já está estabelecida. Aí vem depois a Vila Margarida, né? Que a gente estava com um projeto para o Nova Lima. Mas não encontramos nada que fosse adequado para a gente. E aquele prédio da Vila Margarida é nosso. Então decidimos fazer uma reforma, adequar, e é onde enviamos o Clodoils, que a gente nunca imaginava que ele iria. Ele queria que ele permanecesse comigo ali, como uma coluna. Mas Deus abriu meu coração. Por isso que eu estou falando a mudança. Porque você dizer que você quer os filhos tudo ali perto de você. Agora chegou o momento de enviar. E aí enviamos o Clodoils. E aí já nasceu agora... E assim, cabe salientar que ele está caminhando com o senhor há mais de 20 anos? Não, 27 anos. 27 anos. Então é difícil você liberar uma pessoa, 27 né? anos. É muito interessante. Tem o nosso DNA, nossa identidade, né? E aí agora já veio o Los Angeles. Los Angeles. Vai ser uma sede própria, já estamos caminhando a base para construção mesmo de um projeto diferenciado. Que a nossa mensagem principal mesmo é o Evangelho, né, que quebra os grilhões e as cadeias. Mas a gente vai poder desenvolver um trabalho Já também pensou alguma social. coisa na Mata do Jacinto? Olha só, nós temos toda essa região norte, que é uma região muito grande. Nova Lima, nós temos muita gente já no Nova Lima. Lembra de mim quando eu tô no Mas existe um nome nessa cobertura? Aí nós vamos falar da IECG, né? A mudança de nome. Olha só, porque... Agora faz todo sentido. Lógico que faz sentido. Agora faz todo a Igreja sentido. Evangélica em Campo Grande, por mais, já limitou. Por mais que a gente quisesse ir para fora, a nossa declaração profética era para Campo Grande. Era uma voz para Campo Grande. A gente se esforçava para sair de Campo Grande, mas não conseguia. Não conseguia. E de repente, vem a mudança de nome. Comunidade Global, você tirou a restrição. Hoje nós estamos com células em Santa Catarina, já tem uma base para começar uma igreja em Santa Catarina, em Palhoça. E já estamos com uma célula em Dourados. Então as portas vão se abrindo, sabe? O nome, essa identidade vai formatar o propósito, conforme a nossa declaração profética, né? 2020
19 terminando, eu fiz uma declaração, o ano da expansão. Em março veio o lockdown. Como você vai expandir? Tudo parado. Mas nós crescemos em todas as áreas. Abrimos mais igrejas. Sabe? No momento de crise. Crescemos em estrutura. Toda aquela reforma que fizemos no CETOC foi exatamente no ano do auge da pandemia. E olha que coisa extraordinária. Vila Margarida. Nós investimos quase 1 milhão na reforma e a adequação do prédio. E assim... No tempo da crise. E querendo ou não... Então nós expandimos pela declaração profética. E querendo ou não, o senhor teve que realmente cumprir mesmo o plano de biossegurança, nas restrições das pessoas, porque é uma igreja muito visada, todo mundo estava vendo. 6 viaturas parou na frente da igreja naquela pandemia. Nós, com todos os protocolos, 6 viaturas com giroflex tudo ligado, aquela confusão, chegando na igreja com aquela pressão. Para que isso? E a gente estava dentro do plano de biossegurança cumprindo. É só entrar dentro da igreja e você vê a separação das cadeiras lá, é evidente. Nos primeiros momentos, foi fechado mesmo, era tudo culto online. Mas graças a Deus é extraordinário. Nós já estávamos no nosso YouTube, na época, com mais de 10 mil seguidores, que a gente trabalhando há mais de 10 anos. Verdade, ECG para você, né? Uma coisa assim, né? Perfeitamente. Arroba ECG para você. Tá vendo como é que eu sou? Eu tô vendo, faz tempo já. E quem está me assistindo aqui, o meu é @PageMills. Esse é aquele que me segue jamais andará em trevas. Aí a questão do nome. O nome formatou para um novo tempo de crescimento, de expansão. E hoje nós estamos vivendo o ano da amplitude. Quando eu fui fazer 10 anos, Deus falou comigo. Nós fizemos um jejum de 21 dias. Meu aniversário é dia 21 de abril. Começamos dia 1º até 21 dias de jejum. Uma declaração profética, uma década de ouro. Sabe? Estamos trabalhando, e eu acredito. Toda essa resistência que a gente está vendo aí, eu acredito no mover sobrenatural de Deus na nação. Eu acredito que o Brasil ele pode se tornar a nação número 1 da Terra, do planeta. A riqueza que nós temos. Se você pegar praticamente 5 países, né? Estados Unidos, Índia, China, Rússia e Brasil. Ninguém tem as terras que esses 5 têm. Mas ninguém tem tantos minerais como o Brasil tem. O Brasil tem. O nióbio, rapaz, é uma coisa eu tinha um professor, as pessoas nem entendem. Mas a riqueza que tem no Brasil. Eu tinha um professor de história que falava assim, que o Brasil é muito tão rico. Aí um aluno perguntou assim, mas você acredita em onde? Eu falei, rapaz, claro que acredita. Desde 1500 roubando e não acabou rico. Não é? A gente é rico mesmo. Levando ouro para Portugal e até hoje tem. É interessante, Ângelo. Você pega, por exemplo, a Alemanha. O que a Alemanha tem de minerais? Ferro, essa coisa toda. E olha o que eles produzem. Nas fábricas de carro, de motores, e o aço que esse povo consome. Eles agregaram valor e aí é onde se tornou rico. O Brasil só vende o produto bruto. Inclusive, eles têm o G, não sei se é o G20, eles têm alguma coisa que eu não sei muito direito, mas é tipo resgate de carbono. Por exemplo, o Brasil não emite o quanto, o limite que eles podem emitir. Então, faz um projetinho e vende, para outra nação poder emitir o carbono, entendeu? O Brasil ainda ganha dinheiro com isso. Você pega a Suíça. O que a Suíça produz de cacau? Mas em termos de chocolate. É o mais famoso do mundo. E café. Nesse café, essa coisa toda aí. Então, alguma coisa precisa mudar. Então, o Brasil tem um potencial. Eu abasteci em Pedro Juan Cabaleiro a 4,40 gasolina brasileira, Petrobras. Mas era o que era para estar, né, no Brasil. Mas os tributos em excesso levam o preço onde, né, chegou. Mas eu acredito que vai mudar. Vai mudar. Tem mudança. Nós não falamos aqui, o Alessandro, não, o apóstolo Edmilson é o líder da comunidade global, né? Mas também ele é o presidente do Conselho de Pastores aqui de Campo Grande. Isso. E aí tem um grande mover agora dia 7, né? Temos eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse mover. Antes de falar do mover, eu vou completar a pergunta que você fez em relação aos pastores. Nós temos em São Paulo mais de uma dezena de igrejas que estão ligadas a nós. Temos igrejas em Natal, Rio Grande do Norte, e no estado aqui várias igrejas que eu trabalho como cobertura, né? Então é uma aliança. A igreja tem a sua identidade, mas eu dou a cobertura para o pastor.
Então, muitas igrejas eu faço esse tipo de cobertura. Que não Os tem... que saíram junto com o senhor do M12 continuam debaixo da sua cobertura? Nem todos. Nem todos. E, na verdade, eu não tinha esse propósito no meu coração, né? Mas aqueles que quiseram caminhar comigo e continuaram. E eu compartilho com ele desse DNA da comunidade global. No dia 7, eu sou o presidente do conselho, e lógico que é um movimento nacional, né? Vários grupos. Eu creio que ontem eu estava na reunião, fui ali na Igreja Atos de Justiça. É impressionante o pessoal que não é nem evangélico, né? Como eles estão empenhados. Eu ouvindo uma médica, ela faz parte de um grupo chamado QG de Bolsonaro, e ela falou: nós estamos lutando pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Eu ouvi no rádio agora, 120 caravanas para São Paulo já está confirmada de vários lugares do país. Não, só de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, tem mais de 80 ônibus. Só daqui do Mato Grosso do Sul. Só esse grupo tem acho que 10 ou 12 ônibus. Do Mato Grosso do Sul já são acho que mais de 80 ônibus indo para São Paulo. Literalmente vai ser um grito de independência. Entendeu? Se não ouvir a voz da rua, vai ouvir quem? Né? Porque o poder emana do povo. Do povo. É o que está lá. Está escrito na Constituição. Todo o poder emana do povo. Então quem tem que decidir é o povo. Não é? Quem colocou... Interessante, você olha para a Casa Legislativa, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e o presidente da República, né, que é um outro poder, o Executivo. Somente os dois foram eleitos. O Supremo não foi eleito por ninguém. Foi colocado 11 ministros escolhidos, mas não foi o povo. E eles querem tomar a decisão pelo povo. Quando o Congresso não legisla, eles vão lá e dizem: olha, por omissão nós vamos legislar. Onde pode um negócio desse? Decisões de aborto, maconha e outras coisas mais. O Congresso mais conservador, eles vão e legislam porque diz que tem uma omissão. Em nenhum lugar do mundo isso existe. E nem na Constituição. Nem na Constituição. Não é? Então, eles usurparam um poder, usurparam um direito que não é deles, que é do Legislativo. Quem tem que legislar é o Legislativo. Mas no Brasil, infelizmente, quem está legislando é o Supremo. Então, dia 7 vai ser um grito mesmo de independência. E o povo tem força. Não imagina a força que o povo tem. E faz tremer mesmo. Porque um político, ele fala assim, a maioria não tem coragem de ir aonde o povo está. Né? Você vê, Bolsonaro vai para um mar e entra no mar e vai de contra o povo. O outro cerca a praia com a polícia para ninguém. Então eu achava que era fake news. Então é verdade mesmo. Fizeram uma praia privada lá para tomar banho. Então o dia 7 vai ser eu creio que uma oportunidade de demonstrarmos o que o povo, o que queremos, o que o povo quer. É porque é uma decisão para as futuras gerações, né, apóstolo? Nós precisamos posicionar mesmo. Eu fico imaginando, Santo, você sendo tomado por uma ideologia socialista comunista, onde você não tem o governo sobre a sua própria vida, você pertence ao Estado, tudo é do Estado. Imagina, sua casa é do Estado, seu carro é do Estado, seus filhos são do Estado, você só tem que obedecer. Não, e agora não dá mais, né? A gente já pagou os tributos por isso, né? Pelo aquilo que a gente conquistou, não dá mais para perder, não. Mas esse é o pensamento. E não adianta pensar que é diferente. Com certeza. Está muito claro, né, a perseguição em relação ao que vocês estão fazendo. Você chega a monetizar, você entra por um campo mesmo, mas você perdeu. A profetiza da nossa vida, essa monetização, apóstolo, por favor. Coloca na década de ouro esse propósito aí, mas pode acreditar. Sabe o que acontece? Como esse povo chegou onde chegou? Você vê aquela Bárbara, né? Te atualizei. Mais de 2 milhões de seguidores. Então, né, mas cara? ela não começou grande. Começou assim. Tudo então, homens. Então, é assim que começa. E ela é muito inteligente. Eu assisto todos os vídeos dela. Ela é muito inteligente, articulada, fala bem. E a simplicidade do lugar daquela cria. Né? Ela desenvolve os textos, ela coloca e ela fala. Não, é engraçado que já houve fala aí mesmo na campanha para 2022, já está havendo já houve algumas falas de regulamentação da mídia. Isso é antigo, né? Agora já expôs. Não, agora já era meio escondido, sim, né? Agora colocou como algo claro, né?
E vai regulamentar a medicina, mas não vai ganhar. Não. Se Deus quiser, não. Apóstolo, que o senhor falasse para os 2 livros Sim. que faltam aqui. Olha só. Precisamos trazer o apóstolo de novo, porque ele não conversou nada. Este Nada. aqui é o Paz e Provisão. Esse livro nasceu de um seminário que eu ministro. E Deus me deu já há 20 e poucos anos. Todos os anos eu encerro o ano falando a respeito desses 7 princípios que poderão mudar a sua vida. Paz e provisão. Só vou destacar aqui. O primeiro princípio fala sobre aliança, que é o pacto mesmo. Segundo, meditação. A maioria dos crentes não meditam. Não sabe nem o que é meditação. A meditação é algo tão poderoso que neutraliza a ação das trevas na mente das pessoas. E elas não sabem disso. Porque ela traz o autocontrole, né? Perfeitamente. Rapaz, é algo tão poderoso. Você O se pessoal vai conecta achar com que é o você quê? mesmo. Que é o... Né, o... Né, com a mãozinha Sabe fechada. por quê? Namastê, budismo, Porque na tal, cultura, tem que meditar. oriental é o esvaziamento da mente. Mas na cultura hebraica é o preenchimento da mente. Com o quê? Com a palavra. Apóstolo, Isso é tem meditação. tem um cara que eu sigo, ele chama Ítalo Marcílio, ele é um médico psiquiatra. Ele é um católico muito fervoroso. E ele falou justamente sobre isso. Ele falou assim, a reza, a oração, faz você se conectar com você mesmo e leva o seu pensamento a alguém que está superior a você. Olha. Então, é um princípio básico. Isso é um princípio de Perfeitamente. inteligência emocional, entendeu? Não é questão de você falar, eu não posso me conectar. Você tem que se conectar, você tem que se conhecer. A meditação é algo poderoso. Poderoso. Agora, o terceiro princípio fala sobre unidade. Casa dividida não subsiste. A unidade tem que ser estabelecida, igreja, cidade. Jesus falou que até o inferno, quando se dividir, não acaba em ruína. O quarto princípio fala sobre obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E o quinto fala sobre sonhos, o poder dos sonhos. Como imagina a sua alma. Deus trabalha com sonhos, é uma linguagem do Espírito. E outro fala sobre planejamento e organização. É uma das chaves de crescimento, não é a única, né, para que haja multiplicação. E o sétimo princípio fala sobre fé e ação. Uau. É algo tremendo. Então esse livro aqui, eu vou deixar para você, tá? Essa De presente. Mas eu não gosto de dar livro não, porque geralmente o livro que você ganha você não lê. Eu não vou nem dar, se você quiser vai ter que comprar. É um princípio também, tem que ir Não pro livro. é, não é verdade, cara? Verdade, tem que ir pro livro esse princípio. Fechou. E paz e provisão. Agora, esse aqui, Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. Esse livro é extraordinário. É interessante. O jardim ele precisa ser cuidado. Se você não cuida... Foi. O Interessante. Alessandro fez um jardim na casa dele, quase morreu. Mas é maravilhoso. Me dá trabalho cuidar do jardim. Quando eu era criança, eu trabalhava na casa de um pessoal que trabalhava com feira, e ele importava aquelas maçãs argentinas, aquelas que vinham um roxinho assim, um papelzinho. Grande, gigante. Cheirosa, rapaz, o perfume. Eu sonhava, cara, falando com um pé de macieira. Onde isso? Era maçã argentina. E um dia eu tive a oportunidade de ir para Israel, nós paramos na Suíça. Cara, quando fomos num lugarzinho, uma cidadezinha pequena da Suíça, e de lá a gente ia fomos para a França de carro. E nós paramos num lugar, num restaurante, e tinha um pé de macieira. Cara, coisa mais linda. Então, o jardim, para que ele produza, ele precisa ser bem cuidado. Então, você se torna um jardim, a sua família, o seu trabalho. Então, se você não cultivar e cuidar, esquece. Então, você olha para o jardim de alguém e fala, pô, olha, Deus abençoe esse camarada. Olha que jardim lindo. Mas pode ter certeza que teve trabalho, teve investimento. Você chega num lugar só mato. Você chega num lugar, está tudo transformado. Então, Deus trabalha através do homem. Então, nós somos os responsáveis para cultivarmos um jardim, para vivermos uma vida abundante. Nós somos agentes de Deus para a transformação Perfeitamente. da nossa Essa é a cultura do reino. geração. Olha aí, ó. Vivendo uma vida abundante. Show de bola. Apóstolo, a gente sempre termina de uma maneira. Nós já estamos 1h40? Pelo amor de Deus. 1h40 aqui, né? Ó, já quero avisar aqui o professor de CrossFit que não foi má vontade no ir no CrossFit. Já vou até desligar aqui o aplicativo. Olha só. Não vou conseguir chegar às Cabulou hoje, 8 o horas. CrossFit, cabulou. Não, mas valeu a pena. Pelo Alimentei amor de a Deus, alma. Quase 2 horas. Eu rapaz. emagreci 2 quilos aqui, E só o senhor escutando. falou que eu Meu falei, Deus. qual- Uns 40 minutos. Não, ele falou assim, quanto tempo? Eu falei, 1 hora, mas Sabe ele falou por quê? assim, tudo isso? Eu faço as minhas lives, são 25 minutos. Aham. Meu, porque é o horário também do trabalho, né? Meio-dia. Aham. As pessoas estão naquele momento de transição, almoçando, alguma coisa assim. O horário não é muito legal. Mas eu faço um tempo menor, né? Mas não é muito Aí, legal, mas apóstolo, da gente, né? Da gente. Aí, apóstolo, eu tô falando a verdade, tá? Tá ali, ó. Quando vai ao ar a nossa live aqui?
Nós estamos no dia 9. Depois me passa o banner que daí eu publico. Vamos publicar Tá? tudo certinho. Apóstolo, nós temos uma maneira aqui de terminar, mas hoje eu quero terminar da mesma maneira, mas um pouquinho mais diferente. Eu queria que o senhor terminasse e eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra com o nome do nosso podcast. Né? Olhando para essa câmera aqui, eu sempre falo que, tipo assim, pode acreditar que ou pode acreditar em algo, mas eu gostaria que o senhor desse uma palavra para os nossos ouvintes no pode acreditar. Certo. E depois eu gostaria que o senhor terminasse a sua fala declarando uma palavra de bênção, de fé, de oração para nós, uma oração. A gente nunca terminou um podcast com oração. Vai ser a primeira mas vez. que hoje o senhor termine aqui abençoando Amém. aos nossos ouvintes, todo mundo. Então, mas antes de acontecer isso, quero já dar o recado que esse podcast é transmitido pelo canal 23 da LigNet e também pelas redes sociais do Pode Acreditar Podcast. Então vai lá, clica, ativa o sininho e não se esqueça de ativar o sininho para que você sempre seja avisado que tem episódio novo acontecendo. Sim. Certo? Por favor, apóstolo. Pode acreditar. Interessante, eu ouvi uma vez alguém dizendo assim: um homem sem fé é tão miserável que nem a Deus ele agrada. Isso é uma verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? Fé é você acreditar, né? É a certeza, é a convicção. A Bíblia diz em João, a primeira carta de João 5, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é a crença, é aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma fé vitoriosa. E o apóstolo Pedro, ele escreve, ele diz assim: olha, a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. A fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Jesus, ele fez uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha a pergunta que ele fez. Deus não é o responsável pela nossa fé. Nós somos os responsáveis pela nossa fé. Se você não atentar para a palavra, a fé vem de onde? A fé vem da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então você decide aquilo que você ouve. E aquilo que você ouve vai gerar em você fé ou incredulidade. A certeza, a convicção, o acreditar. Ou dúvidas. E nós estamos recebendo uma avalanche de mensagens. E muitas pessoas estão ficando o quê? Atormentadas e perturbadas. Incertas diante de um futuro. Então, nós somos os responsáveis. O apóstolo Paulo diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Tem pessoas subindo a um monte, ao invés de combater o bom combate da fé, vai guerrear com Satanás, medir força. Ninguém precisa ficar medindo força para um diabo, desafiando o diabo. Eu me lembro, isso ficou uma lição para mim. Nós fazíamos um programa de rádio, a pessoa abriu o programa dele, a vinheta era assim: fulano de tal, não vou falar o nome dele, se eu ficar nervoso eu falo. O homem que desafia o diabo. Cara, o diabo triturou ele. Ninguém precisa desafiar o diabo. Você se lembra sobre o corpo de Moisés? Os anjos não ousaram liberar a palavra de maldição. Então a gente tem que ter a sabedoria. Mas a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então, para que você continue acreditando, e eu acredito que nós temos diante de nós dias melhores, e tem pessoas que acreditam que os dias serão piores. E tudo é feito segundo a sua fé, segundo aquilo que você crê. Tem gente que tem fé ao contrário. Você tem 99% de possibilidade de dar certo, ele fixa o seu olhar e a sua mente em 1% que pode não dar certo. E ao invés dele fazer a confissão de acordo com aquilo que pode dar certo, ele faz o contrário. Ele diz: eu acredito que não pode dar certo. Já está declarando. Então, eu acredito que nós podemos ver uma nação vivendo em paz. Eu acredito que toda essa estrutura maligna de dominação que está sobre o Brasil, desde a sua fundação, pode ser quebrada. E eu acredito que territórios que são tomados por obscuridade, como a terra de Zebulon, terras de Naftali, né, quando Jesus entra naquele território, as cadeias foram quebradas. Eu acredito. Eu acredito que vem um mover poderoso sobre a igreja, de avivamento. Eu acredito na cura divina, eu acredito em milagres, eu acredito na prosperidade, acredito em tudo. Amém. Porque eu creio na palavra. E para encerrar, falando sobre a esperança é uma expectativa positiva do amanhã. E porque ele vive,
eu posso crer no amanhã. Amém. Depois você coloca de fundo essa canção. Porque ele vive. Posso crer. Isso é maravilhoso. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero agradecer vocês pelo convite. Nós que agradecemos, Afonso. Vai ter que voltar. Eu volto. Foi uma alegria. Depois eu quero tomar um café com vocês outro dia ali na casa da avó, que é tão pertinho Amém. aqui. Pertinho. Fica aqui a propaganda da casa da avó. Pode fazer, fica à vontade. Vamos orar. Deus abençoe. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por este Deus. tempo. Sim, meu Pai, obrigado. Sei que nós temos a nossa agenda, mas a tua agenda está acima da nossa agenda. Te louvo, Deus, porque o Senhor tem separado os teus filhos neste momento, neste tempo, Deus, para estarem nas redes sociais, nos meios de comunicação, que é uma das áreas que estamos lutando e batalhando e tomando posse. Deus, a nossa influência nesta área. E posso ver aquilo que o Senhor já tem feito. Que a bênção do Senhor se manifeste. Os céus se abram, trazendo provisão, recursos, sabedoria, graça, discernimento. E eu oro a Deus pela nossa nação, que venha um tempo de cura, um tempo de paz, de prosperidade. E a tua igreja seja estabelecida como objeto de louvor na terra. Estamos sobre os muros, orando, intercedendo como atalaias. E que a bênção do Senhor se manifeste de uma forma plena e abundante. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, apóstolo. Muito obrigado. Na direção de Todd, filmagens de Gil e na foto de Jean Liscano, esse foi mais um Pode Acreditar. E lembre-se, o meu desejo para você é que nessa semana você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Com Deus, somos mais fortes. É nós do Pai. É nós no Pai.